quase 40 anos em que as instituições de educação superior particulares de todo o Brasil contam com uma organização que conhece a fundo suas pautas e necessidades, a ABMS. Levamos conteúdos, inovação e disponibilizamos recursos para o fortalecimento do setor frente aos desafios que se apresentam. Consultoria jurídica e acadêmica personalizada e exclusiva, eventos e seminários com especialistas renomados, acesso exclusivo a conteúdos de extrema relevância, pesquisas, estudos, publicações, vídeos, normas, desdobramentos políticos, orientações, análises aprofundadas sobre temas atuais, ferramentas de acesso e atendimento exclusivas e parceria estratégica com a Microsoft, que proporciona às instituições associadas um contato direto, exclusivo e contínuo com a empresa. Saiba mais sobre a ABMS e seja nosso associado. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no canal da ABMS pelo YouTube. Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto de extrema relevância para as instituições de ensino em todo o Brasil, e para isso nós reunimos especialistas renomados para tratar desse assunto e nos ajudar a compreender melhor essa situação. As perguntas com as suas dúvidas podem ser feitas através do nosso chat. E se você ainda não é associado da ABMS, junte-se a nós. A nossa consultora de relacionamento está à disposição para conversar com você através do nosso chat aí no canal. Lembrando que a ABMS é a única associação que representa as mantenedoras no nosso país. Eu vou passar a palavra para o nosso diretor-presidente, o professor Celso Nisquier, que vai fazer aí a condução do nosso painel. Celso, bom dia. Bom dia, Solon. Bom dia a todas e a todos que nos assistem pelo nosso canal do YouTube. Tenho certeza de que teremos uma manhã muito proveitosa. Vamos debater a retomada com segurança das atividades presenciais nas instituições de educação superior. Com a publicação da Portaria 544 do MEC, as instituições de ensino superior estão autorizadas até o final do ano, ou enquanto durar a pandemia, a substituir as aulas presenciais pelas atividades em meios digitais. Porém, com a liberação do funcionamento dos serviços educacionais por parte dos governos locais, algumas IES já começaram a se preparar para a reabertura das suas instalações físicas para o recebimento dos alunos. Para tratar dessas questões sobre os dados da pandemia, as práticas sanitárias e a prevenção dos riscos trabalhistas, a ABMS reuniu hoje especialistas de mais alta competência com o objetivo de fornecer subsídios aos dirigentes na tomada de decisão da melhor forma e do melhor momento para o retorno seguro das aulas presenciais, protegendo não só a saúde e a integridade dos alunos, mas de toda a comunidade acadêmica e também da própria instituição. Teremos aqui hoje um painel de muito prestígio. Começo a apresentação pelo Dr. Maurício Garcia, que é cientista digital, com mais de 40 anos de carreira profissional, atuou em diversos grupos educacionais, públicos e privados, em vários países. Atualmente, ele pesquisa tecnologias ligadas à inteligência artificial e análise de dados, auxiliando instituições, empresas e organizações a inovar e a fazer as suas transformações digitais, tanto no Brasil como em outros países do mundo. É mestre e doutor pela USP e MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Realizou projetos, cursos e estágios em universidades internacionais, como a Universidade de Milão, a Escola Nacional de Alfort, em Paris, a Universidade de Montreal e a Universidade Stanford, nos Estados Unidos. O professor Maurício, além de um amigo de longa data da ABMS, ele tem se notabilizado recentemente pelo uso das médias móveis nos relatórios que ele divulga pelas suas redes sociais, que, na minha avaliação, tem até influenciado a forma como a mídia passou a cobrir a pandemia, considerando, inclusive, as diversidades regionais. Então, é com muita alegria que eu dou
as boas-vindas ao Maurício Garcia. Muito obrigado, Maurício, por estar aqui hoje junto com a gente. Obrigado, Celso. Obrigado a todos. Dou as boas-vindas também à querida professora doutora Margarete Dalcomo, que é médica especializada em pneumologia, é pesquisadora da Fiocruz, docente de pós-graduação da PUC do Rio de Janeiro. Possui vasto conhecimento na área de saúde, um currículo extenso, é membro do Comitê Assessor em Tuberculose do Ministério da Saúde e das comissões científicas das Sociedades Brasileiras de Pneumologia, Tisiologia e Infectologia, também da Rede TB de Pesquisa em Tuberculose. É membro do Steering Committee do grupo denominado Resist TB, da Boston Medical School, do Expert Group for Essential Medicines List da Organização Mundial da Saúde, do Regional Advisory Committee do Banco Mundial para projetos de saúde na África subsaariana, especialmente em tuberculose e em doenças respiratórias ocupacionais. Possui experiência na condução de protocolos de pesquisa clínica e do tratamento da tuberculose e outras microbacterioses. Foi criadora e coordenadora do ambulatório do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, da Fiocruz, da qual foi diretora no período de 2009 e 2012. A doutora Margarete tem se destacado também pela forma brilhante com que ela conduz a sua participação, os seus esclarecimentos em vários veículos da imprensa, notadamente na Globo News, onde ela sempre tem uma palavra muito objetiva e muito realista sobre o momento que vivemos da pandemia. É com muita alegria, portanto, doutora Margarete, que eu dou as boas-vindas e agradeço a sua participação hoje aqui no nosso seminário. Um prazer, Celso. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com todos os senhores, com o Maurício, com o Dr. Marcos Alencar e os demais mantenedores de universidade, para que nós discutamos, como você disse muito bem, Celso, realistamente o que dá para fazer, quando e como, né? Acho que é isso que eu posso ajudá-los. Muito obrigada de novo pelo convite. Será um prazer essa discussão, doutora Margarete. E, para encerrar, mas não menos importante, o doutor Marcos Alencar, que é advogado trabalhista com forte atuação, principalmente no Nordeste do país, mais de 30 anos de experiência profissional. É consultor de empresas e de grupos empresariais de grande porte, por exemplo, da Moura do Boa Engenharia, que recentemente fez um IPO na Bolsa B3. É também editor do blog Trabalhismo em Debate, com publicação semanal de artigos jurídicos trabalhistas. Tornou-se recentemente diretor-geral do Instituto Êxito de Empreendedorismo. E, em 2017, o Dr. Marcos Alencar foi agraciado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco com a medalha João Alfredo Correia de Oliveira. Dr. Marcos, muito bem-vindo. Você trará hoje aqui muita luz ao nosso debate, principalmente sobre a questão dos riscos e cuidados trabalhistas com que as instituições devem atentar, devem se ater nesse momento de volta gradual às atividades presenciais. Muito obrigado pela presença aqui hoje, Marcos. Muito obrigado, presidente Celso, pelo convite e muita honra participar de um debate de tanta envergadura e tanta atualidade. Agradeço também a participação da doutora Margarete Dalcomo e do cientista Maurício Garcia. É muita honra debater com vocês e acredito que vai ser muito positivo. Obrigado. Obrigado. E antes de começar o debate, quero lembrar que, ao final, as perguntas que forem feitas pela nossa rede, pelo YouTube, pelo canal da ABMS, serão organizadas pelo nosso diretor executivo, Solon Caldas, a quem eu agradeço também a presença e a moderação das perguntas no debate aqui hoje. Tá bom? Nós já estamos com mais de 200 participantes no nosso canal do YouTube, um número crescente. Agradeço muito vocês de todo o Brasil que estão presentes hoje aqui desse importantíssimo debate, e começo, então, passando a palavra ao Maurício Garcia para trazer essa contextualização, ele como cientista de dados, sobre o que, de fato, acontece no Brasil em termos de pandemia, do ponto de vista dos dados. Maurício, com a palavra. Celso, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E é engraçado como o mundo dá a volta, né? Porque eu hoje trabalho muito com essa parte de dados, ciência de dados, mas na minha origem, eu sou médico veterinário e eu fiz meu mestrado e meu doutorado com imunopatologia.
Então, minha tese de doutorado foi com retrovírus, eu trabalhei com marcação de linfócitos e tal. Então, é engraçado como é que o mundo deu uma volta e a gente acaba voltando para a origem aí. Isso é uma coisa interessante. Mas deixa eu compartilhar minha tela aqui, então, com a apresentação. Bom, é o seguinte, eu quero passar uma mensagem hoje, com base nos dados, em duas mensagens principais. Primeiro é o seguinte, que a taxa da mortalidade pode ser um indicador que pode ser usado nas estratégias de combate à pandemia, ou de manejo da pandemia, né? E que, particularmente, 400 mortes por milhão pode ser um ponto de corte importante, né? Como você mesmo falou, Celso, eu antes da minha entrevista lá na Band News, também, eu não sei se foi coincidência ou não, mas depois que eu comecei a mostrar a importância da média móvel, realmente ela passou a ser mais usada. Eu acho que essa seria uma próxima etapa. Eu acho que as pessoas deveriam olhar mais a taxa de mortalidade, porque a taxa de mortalidade ela indica quanto a pandemia já se espalhou no local. Quanto maior a taxa de mortalidade, maior a infecção, e aí tem essa discussão se a gente está chegando em imunidade de rebanho ou não. Isso é uma outra questão. Mas eu acho que eu quero mostrar as evidências que 400 mortes por milhão é um indicador importante. Então, primeiro, só recapitulando, lembrando que a gente trabalha basicamente com 3 tipos de dados. Quer dizer, a gente poderia trabalhar com vários outros dados, mas esses são os que são mais disponíveis, né? Que a gente consegue baixar bancos de dados, por exemplo. A gente vai lá no site do Ministério, consegue baixar os dados de óbitos, casos e população. Então, a gente faz um jogo com essas 3 variáveis. Se a gente divide óbitos por casos, é letalidade. Mas se a gente divide óbitos por população, é mortalidade. Então, é importante diferenciar o que é letalidade e o que é mortalidade. Tá? Letalidade é óbito sobre casos, mortalidade é óbito sobre população. Eu estou falando de mortalidade, óbitos sobre população. E tem a morbidade, que é casos sobre população. A minha conversa hoje é particularmente sobre mortalidade, certo? Deixa eu pegar aqui meu ponteirinho aqui, ó. Tá? Vou falar sobre esse indicador aqui, ó. Bom, esse aqui é a situação do Brasil ontem, né? Esse gráfico representa a média móvel de óbitos diários. Quantos óbitos por dia acontecem, na média, nos últimos 7 dias? Né? Ontem nós chegamos a 1.041 óbitos em média. Nós tivemos o nosso pico aqui, 1.072, foi um pico recente, estamos há poucos dias depois desse pico, mas nós estamos com 381 mortes por milhão no Brasil, abaixo de 400. 400 é o ponto de corte que eu tenho observado. Significa o seguinte, que a gente não observa nos dados queda de mortalidade diária antes de 400 mortes por milhão. Então, talvez isso explique por que o Brasil não cai ainda, porque ele não chegou em 400 mortes por milhão. Né? Vamos ver algumas evidências aqui. Ó. Quando a gente separa o Brasil por regiões, vamos pegar a região mais afetada no Brasil, que é a região norte, 641 mortes por milhão. E essa curva aqui, ó, observem como ela sobe e desce. A primeira região no Brasil que começou a descer consistentemente foi a norte, exatamente a que está mais afetada. A segunda mais afetada, Nordeste, 449, já passou dos 400 mortes por milhão. E vejam como ela está caindo também. É essa curva aqui, ó, como ela cai. Aí a terceira, Sudeste, 410, bateu agora, isso aqui chegou esses dias, então ela está ali nessa fase, é essa curva aqui, ó. Ela está nessa fase aqui, que é uma fase que ainda está instável. E aí depois nós temos Centro-Oeste, 231, e Sul, 111, são as curvas que crescem. Então por que os estados do Sul e do Centro-Oeste crescem? Porque a pandemia não avançou ainda a ponto de desenvolver, seja lá o que for o nome disso. A gente não sabe o que é, se é uma imunidade de rebanho, se é por que elas caem a partir de um certo ponto. Mas o 400 mortes por milhão pode ser um indicador disso. Vamos pegar aqui um exemplo. Olha o estado de Amazonas. Olha que curva descendente do estado de Amazonas com 760 mortes por milhão. Ceará, também uma curva bem característica. Subiu, desceu, 787 mortes por milhão. Vamos pegar agora Mato Grosso do Sul. Está bem claro aqui, né? Por que Mato Grosso do Sul sobe? Porque 82 mortes por milhão. Mesma coisa Rio Grande do Sul. 113 mortes por milhão, continua subindo.
Quer dizer, é possível, não sei dizer, que essa curva vá continuar subindo, continuar subindo, continuar subindo. O que eu tenho reparado é que, enquanto não chega a 200, 300 mortes por milhão, ela não cai. Então, isso aí vai... A gente pode até calcular, mais ou menos assim, a partir da velocidade de crescimento, quanto tempo vai levar para chegar em 300, 400 mortes por milhão. Olha o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 700 mortes por milhão, uma bela curva aqui, ó. Subiu, desceu. Esse último ponto aqui foi um problema de dados, aí que o Rio de Janeiro ficou um dia sem reportar dado, e aí deu esse dente aqui. Né? Vamos pegar aqui... Opa! Pernambuco, mesma coisa, 630, subiu, desceu. São Paulo, olha o que acontece com São Paulo. Então, veja, não é coincidência, gente. Olha aqui, 430, está batendo agora que está começando a ficar mais ou menos flat, para depois cair. A tendência de São Paulo, isso aqui é estado, né? Isso aqui é estado. Você pega a capital está 700, o interior está 300. Então, a capital cai e o interior sobe. Distrito Federal, 369, está batendo aqui, ó, começando a atingir o platô, por quê? Porque está chegando nessa mortalidade aqui. Vamos ver outros países. Será que é só no Brasil que acontece isso? É curioso como não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Olha Reino Unido e Espanha. Chegou em 600, chegou aqui. Assim, é importante, agora que a gente vai falar os países, entender um pouco. Por que quando ela bate em 400, ela começa a cair? Porque significa, é uma triste realidade isso, porque significa a falência do sistema. Quer dizer, a gente não conseguiu controlar a pandemia, não conseguiu controlar lá logo no início. E aí o vírus fez o caminho dele, fez a história natural dele. Eu acho que chegar em 400, 600, 700 mortes por milhão é um atestado de falência das políticas de contenção. Né? Porque eu vou mostrar também países que caíram antes disso daí. O que aconteceu? Olha a situação do México. O México está em 300. Por isso que o México está subindo aqui. Ó. Vamos ver o caso da Índia. 20 mortes por milhão aqui. Ó. Quer dizer, é uma situação que só o tempo vai dizer. Mas será que a Índia só vai cair quando chegar em 400? Se a Índia só vai cair quando chegar em 400, significa o quê? Haverá muita morte. Infelizmente, haverá muita morte na Índia ainda, porque ela está muito longe dos 400 mortes por milhão. Olha a questão do Irã. A questão do Irã é interessante. O Irã, no início da pandemia, ele teve uma queda e começou a recuar, mas depois teve a tal da segunda onda. Esse aqui é um exemplo da segunda onda no Irã. Por que o Irã teve segunda onda? Porque ele caiu antes de atingir uma imunidade, antes de chegar em 400, que é um indicador de imunidade coletiva, e aí o quê? Deve ter relaxado nas suas medidas, começou a liberar tal, a situação não estava no momento ainda, e aí ela voltou. Ela voltou e ela está subindo aqui agora. Ou seja, na verdade, não é uma segunda onda isso. É a primeira onda, porque ela não chegou ainda nos 400. Se a gente olhar Israel, foi a mesma coisa em Israel. Israel subiu, caiu, mas não tinha ainda desenvolvido imunidade ainda, e aí voltou de novo. Né? Vamos ver o caso aqui, o caso da Alemanha, por exemplo. A Alemanha... 109 mortes por milhão, ele teoricamente está abaixo dos 400 e não teve segunda onda. Por quê? O caso da Alemanha é um caso bastante emblemático, que é o caso da China, o caso da Coreia do Sul, do Japão, da Austrália, da Nova Zelândia, que são países que conseguiram fazer o controle precocemente da pandemia e conseguiram manter o seu sistema de vigilância epidemiológica bem forte. Por quê? Porque eles fazem o teste em massa, acompanham todos os contactantes, acompanham todos os suspeitos, então não deixam haver reintrodução, porque a população não desenvolveu algum tipo de imunidade. Então, todos os países que regrediram antes de atingir 400, eles estão suscetíveis à segunda onda, que foi o que aconteceu exatamente no Irã e em Israel. Então, a Alemanha ela tem que redobrar o seu sistema de vigilância, que um único indivíduo pode jogar todo esse esforço para o buraco. Olha o caso da Argentina, por exemplo. A Argentina, a gente comentava muito que era um país que tinha ficado preservado, que era exemplar, tal, mas olha o que está acontecendo nos últimos tempos, subindo. Por quê? 50 mortes por milhão, abaixo de 400. Nova York. Olha o caso da cidade, do estado de Nova York. Agora eu vou pegar os estados americanos.
1.675 mortes por milhão. É um desastre o que aconteceu em Nova York. É um desastre que assim, né, quando a gente fala que São Paulo, Rio de Janeiro e tal, é um desastre incomparável, né, o que aconteceu em Nova York. Mas, por outro lado, a chance de haver uma segunda onda é muito pequena. Por quê? Porque ele já desenvolveu lá algum tipo de imunidade ali. Massachusetts, mesma coisa, muito alto. Aí o pessoal fala, pô, mas os Estados Unidos está tendo onda de reinfecção agora, está voltando a aumentar. Por quê? Porque está em estados, veja o caso do Texas, o caso da Flórida, eles estão abaixo de 400 mortes por milhão e eles estão subindo. É exatamente o que acontece no Brasil, no Sul e no Sudeste. Opa. Então, o que acontece? Assim, isso aqui não é uma coincidência. Eu posso botar, isso aqui são só alguns exemplos. Se eu separar, por exemplo, São Paulo capital, São Paulo interior, se eu pegar Rio de Janeiro capital, Rio de Janeiro interior, outros países, vocês vão encontrar esse padrão. É um padrão muito, muito sugestivo. Depende do ponto, da mortalidade, para entender em que ponto está a curva, né? Agora, assim, a discussão é, isso é imunidade de rebanho, não é? Tem gente que fala que é impossível, a gente deveria ter 60%, 70% de pessoas infectadas para poder desenvolver imunidade de rebanho. Tem uma grande discussão em torno disso, mas eu acho que a gente precisa reconsiderar questões com relação à imunidade comunitária, né? Acho que a palavra imunidade comunitária talvez seja mais adequada que imunidade de rebanho ou imunidade coletiva, tal. Eu acho que tem 4 pontos a gente considerar. Primeiro, a sensibilidade dos testes sorológicos. Os testes sorológicos têm uma determinada sensibilidade. Eles não pegam todo mundo que está infectado. Quem tem uma concentração, um título de anticorpos abaixo de um certo nível, os testes não vão pegar. A pessoa está infectada, né, eles não pegam. E outra coisa é o seguinte, no início da infecção, o título é muito baixo também. Só depois dos 14 dias, 10 a 14 dias, que você começa a pegar títulos de anticorpos. Então, depende do momento em que está a infecção. A questão da queda do nível de anticorpos. Esse aqui é um trabalho que saiu publicado recentemente aqui do King's College de Londres, saiu aqui 9 de julho, que fez um estudo longitudinal de níveis de anticorpos e conseguiu provar queda do nível de anticorpos após um determinado período. Acabou de sair esse artigo aqui. Outra questão importante, são outros tipos de imunidade, não só mediada por anticorpos. Então, a pessoa pode estar imune, pode não ter, mesmo sem ter anticorpos, através de células T, que são linfócitos T, né, são linfócitos que têm células de memória, linfócitos citolíticos, tal, que são células que fazem a proteção do organismo e não são mediadas por anticorpos. Aqui também, esse é um artigo que saiu aqui da Karolinska University, essa aqui na Suécia, também comentando essa possibilidade. Esse outro artigo também acabou de sair também na Nature, prestigiosa revista também, falando sobre imunidade mediada por células, não por anticorpos, no caso da Covid. E também o seguinte, a questão da heterogeneidade e da suscetibilidade, quer dizer, quando os modelos que calculam 60% a 70%, partem da premissa que toda a população é homogeneamente suscetível. E isso não é verdade. Jovens são menos suscetíveis. Tal. E esse estudo aqui, que saiu publicado na Science, ele provou isso também, que há diferenças, que a imunidade coletiva pode ser atingida com porcentagens bem mais baixas, considerando a distribuição, a heterogeneidade da população. Se vocês olharem as datas desses artigos, 9 de julho, né? 9 de julho, 29 de junho, 15 de julho, 23 de junho, todos eles têm menos de um mês. Então o que acontece? Estão surgindo muitas evidências que a gente deve, para tentar explicar por que isso acontece. Por que cidades como Manaus, como Belém, de repente chegaram num pico e começaram a cair, né? Então é o seguinte, frente a isso, o que está acontecendo? O mundo está se dividindo em 2 tipos de países. Os países que conseguiram fazer um controle muito satisfatório no início da pandemia, que eu citei o caso da Alemanha, por exemplo, e os países que não conseguiram fazer isso daí. Os países que conseguiram são poucos. Todo o resto do mundo está do lado direito aqui, né? Então, vamos dar os exemplos aqui por exemplo, vamos pegar aqui, China, Coreia do Sul, Japão, Alemanha, Noruega, Austrália, Nova Zelândia. Esses países conseguiram deixar a pandemia sob controle logo no início. Qual foi o ponto positivo? Tiveram poucas mortes, né? Nós estamos falando, por exemplo, eu mostrei o caso de números de 700 mortes por milhão no Nordeste, né, no Ceará, por exemplo. Falei de 1.200 mortes por milhão em Nova York. A Coreia
tem 6 mortes por milhão. A China tem 3 mortes por milhão. Quer dizer, assim, é centenas de vezes menor. Eles conseguiram poupar centenas de vezes menos vidas com essa medida. Esse é o ponto positivo. Qual é o ponto negativo? Eles têm risco de segunda onda. Por quê? Porque eles não desenvolveram essa imunidade tão suscetíveis a uma entrada de uma segunda onda. Todos os outros países, por exemplo, quando a gente fala Espanha, Reino Unido, França, Itália, esse pessoal todo perdeu a batalha. São países que perderam a batalha para o vírus. O vírus, eles fizeram algumas medidas para mitigar o controle, mas não conseguiram controlar a pandemia. E aí a mortalidade foi para 3 dígitos, centenas de vezes maior que os países da esquerda. Ponto positivo, desenvolver imunidade comunitária, quer dizer, que tem uma interrogação, né? Será que isso é imunidade comunitária? Né? Qual é o ponto negativo? Muitas mortes. Então, o mundo está se dividindo nesses 2 tipos de países. Eu tenho uma dúvida muito grande com relação à África. O que vai acontecer na África? A África, o continente africano inteiro, até hoje tem 15 mil mortes acumuladas, no continente inteiro. 15 mil mortes é o que morre em 15 dias no Brasil. Né? É um mistério. Se a gente olhar mortes por milhão, que é essa coluna aqui, significa o seguinte: tomara que essa minha teoria, vamos dizer, esteja errada. Eu torço para que ela esteja errada, ou seja, que esses países não vão ter que chegar em 400 para começar a cair, porque eu acho que muitos desses países não têm uma estrutura epidemiológica de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, como os países que eu citei, Alemanha, Japão, Coreia, e como eles não têm essa estrutura, eles não vão ter como combater. Mas se tiver, pode ser que a gente veja esses números crescendo. A grande questão é por que em alguns países foi mais rápido, em outros países é bem lento e depois começa. Né? Uma explicação para isso é a teoria logarítmica. Se vocês pegarem uma curva exponencial, vocês vão ver que ela demora para ganhar tração. Ela vai devagarzinho, de repente ela pega a tração e aí ela vai. Essa é a característica da curva exponencial. Ela demora muito tempo para pegar tração. Isso também pode estar relacionado com a carga infectante inicial, ou seja, esses países tiveram pequena carga infectante inicial, não é que nem o caso, por exemplo, do norte da Itália, Nova York, ou mesmo São Paulo, que possivelmente tiveram uma carga infectante inicial maior, ou seja, acelerou essa curva exponencial. Esses países não, tiveram carga infectante menor e vão ter essa lentidão está relacionada com a característica da curva exponencial. Não sei. Isso é só o tempo vai dizer o que vai acontecer na África. Ou eles vão, só tem 2 possibilidades, ou eles vão subir e vão chegar até 400 e depois vão cair, né? Ou tem alguma coisa na África que a gente tem que descobrir o que é. Porque como é que um continente que não consegue montar uma estrutura de vigilância, né, pode ter densidade populacional, não sei, a gente vai ter que entender isso daí. Então é o seguinte, eu vejo então 2 situações. Uma situação de países ou estados que têm baixa mortalidade ou que têm alta mortalidade. 400 mortes por milhão está aqui no meio. 400, 450, 500. Esse número também não é um número assim, tá, gente? Isso aqui não tem nenhuma... Isso aqui não é um experimento. Isso aqui é uma observação. É algo totalmente empírico. Eu vejo como os dados estão se comportando. E aqui a evolução, que está subindo ou está descendo. Então, como é que está a situação? Os países que estão descendo e estão com alta mortalidade, eu digo o seguinte: relaxamento com cautela. Existe oportunidade para relaxamento, porque supostamente já estariam com algum tipo de imunidade, já estão em queda, então algum tipo de relaxamento pode ser feito ali. Países que ainda estão subindo, mas estão com alta mortalidade, estão quase lá. Eles vão em breve chegar nessa situação aqui e vão começar a descer. Aqueles que estão ainda subindo, que é o caso da Argentina, por exemplo, subindo e com baixa mortalidade, ainda tem muito chão pela frente. Esses países têm que tomar muito cuidado, porque isso aí tem muito chão pela frente e não pode relaxar nas suas políticas. E esses que estão descendo, mas estão com baixa, que é o caso da Alemanha, por exemplo, tem que ter uma supervigilância, porque senão ela é reintroduzida e ocorre a segunda onda. Então, como é que a gente divide aqui em países? Aqui, supervigilância: China, Coreia do Sul, Austrália, Alemanha. Relaxamento com cautela: Itália, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos. Muito chão pela frente: Índia, Rússia, Argentina, Israel, Irã, Egito. Quase lá, Brasil, México, Equador e Peru. Aliás, interessante, Peru e Chile têm mortes por milhão maiores que o Brasil. Quer dizer, eles estão
mais na frente da pandemia, teoricamente, do que o Brasil, apesar da quantidade total ser menor, porque também o país é menor. Agora, em termos de estados, os estados brasileiros, que acho que é o que interessa para nós aqui hoje, nós não temos nenhum estado nessa situação aqui, ó, que conseguiu controlar a pandemia precocemente e ele está descendo. Isso não tem nenhum estado nessa situação. Então, eu diria o seguinte, Amazonas, Pará, Ceará, isso aqui são exemplos, né? Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, capital, eu vejo espaço para algum relaxamento com cautela nesses estados aqui. Aqueles que estão descendo e que já têm uma mortalidade alta. Esses estão quase lá aqui, interior de São Paulo, Maranhão, Mato Grosso, Distrito Federal. Se alguém quiser depois saber especificamente no seu estado, eu tenho as tabelas aqui, eu tenho todos os dados, né? Eu tenho por capital também, eu posso separar, dar esses dados aí também. E esses estados aqui, eu recomendo a maior cautela. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, que são estados que ainda não têm nenhum tipo de imunidade conferida ainda e que estão subindo. Esse tem menos oportunidades, eu diria, para relaxamento. Bom, tudo isso que eu escrevi, eu publiquei um artigo, como eu falei, como não é uma pesquisa científica mesmo, eu não publiquei numa revista científica isso, eu precisaria fazer uma análise muito mais profunda para poder ter densidade, mas os conceitos eu publiquei no LinkedIn, eu publiquei dia 6 de julho isso, falando sobre a possibilidade de assim como eu falei primeiro, uma média móvel, que demorou muito tempo as pessoas usarem média móvel, eu acho que as pessoas deveriam usar a taxa de mortalidade como indicador do estágio da pandemia. Esse link que está aí, essa apresentação eu passei para o pessoal da DMS, acho que eles vão poder distribuir depois, todos esses links que tem aqui, inclusive daqueles artigos que eu comentei, são links clicáveis, você clicou aqui, você vai para a publicação, e aqui está o meu artigo aí, onde vai ser possível entender aí esse raciocínio. Bom, Celso, acho que eu estou no meu tempo aí, né? Tá perfeito, Maurício. Deu o recado? Deu o recado muito bem. Queria te agradecer por dar esse contexto inicial. Quero só lembrar que nós estamos já com 535 pessoas nos assistindo pela internet. Agradeço a todos que estão aí participando. A Carmen Ângela Lazarotto elogiou muito a sua apresentação, Maurício. A Série Schaeffer também disse que é excelente abordagem, importante a estatística para análise e compreensão do contexto da pandemia. E a Celina Bartalotti, num tom de reconhecimento e lamento, disse que a imunidade de rebanho sem vacinação é o atestado da falência das ações, pois só é atingida após um número absurdo de mortes. A única imunidade de rebanho aceitável seria a obtida pela vacina. São alguns dos comentários que depois nós vamos organizar nas perguntas que se seguirão, mas para dar ideia da importância da sua apresentação, Maurício, para abrir o nosso seminário. E agora, dando sequência a essa brilhante apresentação, passo também a uma pessoa muito especial, que é a doutora Margarete Dalcomo, que vai ter também 25 minutos para fazer suas considerações. Obrigada, Celso. Obrigada, Maurício. Maurício, parabéns pela forma de análise que daria margem a uma conversa, uma discussão entre nós, Maurício, que eu adoraria fazer, mas não nesse contexto aqui, porque a gente dispersaria do assunto que me cabe, né? Assim, como médica, né, eu gostaria de fazer uma contextualização da epidemia, né, como ela chegou respondendo ao desafio que o professor Celso me deu, que é como nós poderíamos ajudar para que nós pudéssemos incorporar os alunos das universidades e não prejudicar mais do que já foi o impacto causado pela epidemia, quer dizer, não só nas suas famílias, pela violência com que a epidemia chegou na nossa realidade, mas para que a prática de vida deles tivesse um impacto menor de prejuízo nesse sentido. Quer dizer, a primeira questão que nós precisamos entender, além dos dados que o professor Maurício apresentou de maneira muito pedagógica, professor Celso, é o seguinte: a epidemia chegou no Brasil, e eu já disse isso várias vezes em várias entrevistas, nós não temos uma epidemia brasileira, nós temos várias epidemias, e acho que a própria análise de mortes por milhão, que o Maurício aqui apresentou, é um indicador que nos mostra isso de maneira muito clara, quer dizer, a epidemia está arrefecendo em alguns locais, né, sabendo nós que a transmissão foi muito rápida e muito violenta,
desde que ela chegou ao Brasil depois do Carnaval, quer dizer, foi o Carnaval que realmente fez a epidemia chegar ao Brasil, não há dúvida, né? Eu, particularmente, tratei várias pessoas, internei, todas saindo do sambódromo, né, do desfile das escolas de samba aqui no Rio, então não há dúvida, né? 30 navios e milhões de turistas no Brasil inteiro, Salvador e tal. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, porque eu já disse isso, inclusive, publicamente, acho que todos os eventos coletivos de grande porte no Brasil têm que ser cancelados. Ou seja, Réveillon na Praia de Copacabana, como Réveillon na Avenida Paulista, em São Paulo, como muito provavelmente o Carnaval. Por que razão? Eu vou colocando a problematização e o que está previsto de solução, né? Porque, na verdade, nós estamos no momento da epidemia, né, com essa heterogeneidade, não só da epidemiologia, como o Maurício se referiu, mas um dado da realidade. Quer dizer, há questões que nós não sabemos responder, viu, Maurício? Nós já pensamos entre nós o que aconteceu no norte do Brasil. Lá a epidemia chegou, é zona franca, certamente chegou trazida por chineses que chegam com muita frequência lá, né, bateu de uma maneira violentíssima, uma mortalidade muito rápida e muito violenta, né, quem enterrava 30 passou a enterrar 160 por dia, e a epidemia controlou-se. Ela controlou-se por quê? Foi tomada alguma medida sanitária, lockdown? Não, não houve isso. Lá houve mais ou menos, tudo mais ou menos, né? Fecha só um pouquinho, etc. Mas o fato é que a mortalidade voltou ao normal e a epidemia está controlada. O que aconteceu? Nós não sabemos responder. É a mesma coisa que, para a perplexidade de muitos de nós, está acontecendo no Rio de Janeiro. Quer dizer, o número de mortes diminuiu, a taxa de ocupação de leitos hospitalares diminuiu muito, substantivamente, né? 70% na rede privada, alguns hospitais já fecharam os leitos todos de Covid, praticamente, quer dizer, o que chegar agora, e mesmo a demanda dos leitos públicos. Por outro lado, a letalidade, ou seja, mortes por casos ocorridas em algumas situações, foi altíssima no Rio de Janeiro, né? E isso vale comentar que isso houve, inclusive, em alguns hospitais de campanha, por toda essa coisa horrível dessa história que nós estamos vendo, não só de corrupção, mas como, sobretudo, né, eu disse isso desde o início da epidemia, eu venho dizendo, hospitais de campanha deveriam ter sido utilizados para acolher, e até hoje acho isso, acolher pessoas com formas moderadas e leves de doença que não têm condição de fazer distanciamento social em suas casas. Então, assim, há questões práticas, professor Celso, que hoje eu acho que a gente tem que considerar. Qual é a situação, o estado da arte hoje? Acho que cada cidade, cada capital, onde haja uma instituição de ensino, terá que considerar e estar aberto, com muita abertura, para reconsiderar. Porque isso é o que está acontecendo. Ontem eu falava com amigos na França, a França abriu, né, está chegando as férias, etc., mas a França está preparada para fechar a qualquer momento. Escolas, etc. Né? Até tenho particularmente uma ótima relação com o ministro da Educação francês e pude conversar com o professor Jean-Michel Blanquer e pude conversar com alguém ligado ao gabinete dele agora, recentemente, e eu disse, mas como é que vocês estão fazendo com essa abertura? Bom, nós estamos nos aproveitando das férias escolares agora, né, que são 2 meses inteiros do verão europeu, e estamos nos preparando para não abertura, dependendo do que acontecer com as praias cheias e tudo que a gente sabe que acontece no verão europeu. Então, esta flexibilidade logística, os senhores têm que estar preparados, não há dúvida, né? Por outro lado, há 2 questões que eu acho que são importantes, que são questões relacionadas à biossegurança, ou seja, eu vi a cartilha publicada pelo Ministério da Saúde e vi também a cartilha, analisei a cartilha elaborada pela ABMS em relação à possibilidade de abertura. Né? E, sem dúvida, é muito interessante porque há algumas questões que me parecem perfeitamente controláveis pelas universidades em termos ambientais e outras que não me parecem bastante realistas. Então, acho que
os espaços todos, esse tempo em que os senhores ficaram fechados, certamente agora, né, para preparar qualquer reabertura, os espaços todos terão que ser recalculados. Então, recalculados no sentido da otimização do espaço. Então, questões colocadas ali de modo bem prático, né? Ou seja, eu até anotei aqui para citar, porque a cartilha está muito bem feita. Então, questões de organização de equipe, manter o escalonamento, aceitar que seja feita uma divisão uma proporção entre atividades à distância ainda, quer dizer, nunca a tele, né? Isso, evidentemente, que eu não estou nem entrando nas questões do acesso, nós sabemos que tem uma proporção de aluno grande que não tem acesso aos meios digitais para terem acesso às aulas, então, assim, isso é um outro problema, né, que eu realmente não sei como resolver. A questão da biossegurança, organização de limpeza, etc., tudo isso que está colocado, teoricamente, é muito bom, é muito correto, mas na prática, professor Celso, é muito difícil, né? A gente já está vendo aí shopping centers que abriram e já tem depoimento de feedback de pessoas, assim, sem nenhum controle. Aquele revolvinho que se usa, medindo temperatura, gente, assim, aquilo não funciona. Vou ser muito prática em tudo que eu disser aqui para ser útil aos senhores, né? Uma bobagem, é um investimento que não é caro, custa cada um R$300. Se ele cair no chão, ele para de funcionar. A especificidade dele quanto à precisão da medição é muito pequena. De quem aplica, eu acho, assim, particularmente, não faria isso. Acho que isso não é prático. Vai durar 2, 3 dias, vai cair no chão. Quem usa não vai saber usar. Então, assim, não é um investimento e tal. O investimento é nas equipes treinadas de limpeza dos ambientes públicos. Então, sanitários têm que ter plantão, né? São pessoas, vestiários de academias, de aula de ginástica, escolas de educação física, etc. Essa logística é a logística mais complicada, porque a ocupação desses espaços, via de regra, fechados, ela quer dizer, lembrando que se houver um propagador grande, né? Então, e aí eu vou dar um dado que o Maurício vai entender muito bem, quer dizer, essa epidemia ela se caracteriza por uma possibilidade de transmissão que não é pessoa a pessoa. Uma pessoa não transmite para outra, para uma só, ela transmite para 2 ou mais outras, 3 outras, né? Chegou um momento em que esse RT bateu em quase 4 em alguns lugares, né? Então, assim, ela é uma doença de propagação coletiva. E 10% das pessoas, que são chamados os grandes propagadores, são capazes de propagar a doença para 80% outros. Então, assim, nós não sabemos quem é quem. A Alemanha, que é o país perfeito, né, nesse controle, o Maurício deu esse exemplo, e não é à toa. Por que a Alemanha foi perfeita? Primeiro, porque a doença chegou lá por jovens saudáveis vindos de estações de esqui. Segundo, porque a Alemanha tem uma estrutura de saúde espetacular, com sobra de leito de terapia intensiva, todo leito tem um backup de outro. A Alemanha pôde receber, inclusive, os doentes da França, do norte da França, que não tinha mais leito, a doença eclodiu, e eles iam de helicóptero, de ambulância, se tratar no sul da Alemanha, porque havia uma condição excelente. Depois tem hábitos e educação, nível de educação, que faz com que esses hábitos de controle pessoal, higiene, etc., sejam muito bem respeitados por todo mundo, o que não tem sido feito aqui no Brasil. Quando nós vimos essas aglomerações de jovens em lazeres, como bares, etc., sem usar máscara, isto é uma catástrofe. Então, quero aqui reforçar, professor Celso, a questão do uso da máscara. Eu não vejo porquê, e eu sei que, inclusive, tem médicos dizendo tolices do nível de que máscara não ajuda, de que quem usa máscara vai inalar o próprio gás carbônico, que é uma tolice completa. Máscara é uma barreira mecânica provada. Por que a Coreia do Sul é o meu modelo preferido desde o início? Eu sempre disse. Primeiro, porque eu trabalho com doença infecciosa. Então, eu uso máscara há mais de 20 anos no meu trabalho. Eu trabalho num ambiente muito contaminado, então nós estamos acostumados a trabalhar de máscara o tempo todo. Então, isso já está incorporado a nós. Então, é fácil eu dizer isso.
Segundo, porque as populações asiáticas também têm muito hábito de usar máscara. Todo mundo sabe, você pega um avião de uma companhia asiática, está todo mundo de máscara dentro, independentemente de ter epidemia. Eles têm essa coisa de gripe, de poluição atmosférica, então é muito fácil para eles. A Coreia fez o quê? A Coreia deu máscara para todo mundo de início e a Coreia testou todo mundo. Então, foi um controle sanitário espetacular. Abriu tudo e abriu a cidade Samsung, que fica muito perto de Seul. Quando começou a ter caso, fecha tudo de novo. Então, esta logística, né, essa logística sanfona, fecha, abre, os senhores todos têm que estar preparados para fazê-lo, né? Nós não sabemos quem é grande propagador, mas se houver numa universidade alguém que seja um grande propagador, isso será um problema para a universidade, né? E aí até causando problema para o doutor Marcos Alencar resolver. Quer dizer, não cabe, numa situação de epidemia, não cabe nenhuma ação, viu, doutor Marcos? Quer dizer, a situação de epidemia ela tem excepcionalidades, ela tem excepcionalidades médicas, inclusive, né? É claro que eu não estou dizendo com isso que nós permitamos ou estejamos de acordo com essas tolices todas em relação a remédio, tratamento precoce, essas bobagens todas que têm sido ditas de maneira totalmente equivocada, a nosso ver. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo alguém que eventualmente fica doente na vigência da frequentação do seu curso universitário. Então, ele pode ter se contaminado no transporte coletivo, dentro da família ou naquele ambiente, mas, enfim, a instituição nada tem a ver com isso, nós estamos vivendo um momento epidêmico, então é diferente, quer dizer, existem excepcionalidades que têm que ser previstas para isso, né? A outra questão são questões práticas, professor Celso, que estão citadas aqui, como, por exemplo, o provimento de materiais de higiene pessoal, que obviamente tem que ser dados, né? Quer dizer, não só em todos os locais de frequentação pública, mas aqui tem um exemplo que eu não quero esquecer de mencionar, que é a questão de bebedouros, né? Bebedouros eu acho que tem que fechar todos, eu acho que não tem que ter bebedor nenhum, né? Bebedouros é um local de alta contaminação, não há como fazer, não há nenhum funcionário que ficando ali do lado, então, assim, acaba com os bebedouros, cada um leva a sua garrafinha de água, e isso é muito mais realista do que os senhores gastarem energia, tempo e pessoal fazendo uma coisa que não vai resultar. A questão é ventilação e ambientes fechados. Por que eu tenho me manifestado contra a abertura das academias de ginástica? Sinto muito, a não ser aquelas que têm ventilação, sem ar-condicionado, utilização controlada de vestiários, etc. Isso se aplica a algumas universidades também, porque o ambiente público é muito semelhante no sentido, é um horror. Quer dizer, se as pessoas não tiverem o tempo todo de máscara, funcionários, professores, alunos, isto não tem jeito para as atividades presenciais. O distanciamento de pessoas, o número de pessoas por classe, tudo isso tem que ser, e acho que vocês previram de maneira adequada. Tem outras questões menores, professor Celso, que não são relevantes, né? Manter cabelo preso, evitar acessórios como brinco, anéis, isso não é relevante, não precisa, né? Deixa as moças botarem os seus brinquinhos, porque nós gostamos deles e eles não são importantes para a transmissão. Acho que isso não precisa, há outras coisas, né? O não compartilhamento de objetos pessoais, sem dúvida nenhuma, é importante, as medidas individuais são sobejamente ditas, mas, sobretudo, as questões ambientais são importantes. Quanto, na prática, é possível que os senhores reabram as suas atividades presenciais? É preciso ter claro, do ponto de vista médico, que algum grau de risco todos correremos. Todos, como nós corremos nos nossos trabalhos, né? Nós estamos trabalhando, como um paciente, ao ser hospitalizado, né? O que nós temos feito, né? E aí eu queria entrar num outro assunto, que é um assunto delicado, porque ele é logisticamente trabalhoso e ele tem custo. Nós escolhemos e definimos em todas as cidades hospitais chamados Covid-free, né? Aqui no Rio tem, São Paulo tem. Para quê? Para operar uma apendicite, as coisas que são normais, que nada tem a ver com a epidemia, né? Um câncer que precisa ser operado, um infarto agudo do miocárdio. Então, há locais. Como nós conseguimos manter até hoje os hospitais Covid-free? Testando todo mundo.
Então, cada vez que eu vou, por exemplo, aqui no Rio, a Clínica São Vicente, não tem jeito, é uma chateação, mas uma vez por semana a gente é obrigado, pacientes, acompanhantes, enfermeiros, funcionários da limpeza, todo mundo faz. Quem arca com esse custo? A instituição. Então, e não é teste sorológico, gente. Teste sorológico não serve para nada. Teste sorológico não é diagnóstico de Covid, teste sorológico serve para duas coisas. Primeiro, para os estudos sorológicos que vêm sendo desenvolvidos para que nós definamos e desenhemos o comportamento do vírus numa determinada comunidade. Então, nós sabemos que, a despeito da violência com que a epidemia bateu, em situações como Madrid e Barcelona, por exemplo, a taxa de positividade de anticorpo nos testes sorológicos é baixíssima. Não sabemos responder por quê, mas o fato é que é muito baixa. E mesmo entre nós, ela ainda é baixa, a não ser em algumas comunidades. Aqui no Rio, tem comunidades que estão com 20%, como a Rocinha, é alta. Ou seja, o vírus está circulando e já contaminou muita gente. Por que a mortalidade, isso é muito perguntado para nós, né? Por que a mortalidade diminuiu no Rio de Janeiro, a despeito de tudo, desse caos que é um pouco o Rio de Janeiro, né? Nós não sabemos responder tudo, mas há hipóteses. Será que o vírus perdeu em virulência? Não sei responder. Será que houve realmente a violência com que a epidemia chegou no Rio, contaminou tanta gente ao mesmo tempo? 80% das formas são formas leves, muito leves, e eventualmente muita gente ficou assintomático e desenvolveu imunidade. Essa me parece, né, que é o que vai nos levar a crer que no Brasil, na maioria das situações brasileiras, nós possamos alcançar a chamada imunidade comunitária, né? Aquilo que, quando você usa a vacina, se chama de imunidade de rebanho, que é um termo relacionado à vacina, né? A vacinologia e não a epidemiologia de modo geral, mas a imunidade comunitária possa ser alcançada com uma taxa menor do que os 60%, que seria ideal. Isso tudo nos leva a crer, acho que os próprios dados do Maurício nos levam a conjecturar que isso seja possível, que nós já tenhamos encontrado com uma taxa de infecção menor. Então, essas são questões práticas, e queria concluir essa primeira intervenção, Celso, falando sobre a vacina, porque é uma grande expectativa de todos. Então, assim, condicionar qualquer decisão à vacina não é realista. Não é realista porque nós não teremos vacina para essa onda de 2020. As vacinas duas vacinas estão sendo testadas no Brasil, provavelmente haverá várias vacinas no mercado para a Covid-19, que serão disponibilizadas tanto na rede pública quanto nas redes privadas, né? É um mercado que será criado com isso, mas isso é uma realidade para o ano que vem. Não necessariamente para uma segunda onda, mas para a continuação dessa epidemia. Por que razão isso? Né? Não é porque eu sou pessimista, nada disso, porque eu sou realista, né? A gente conhece. A Fiocruz já começou a produção, os estudos de fase 3 devem terminar até o fim de outubro, tem que analisar os dados, tem que publicar os dados. O processo passa por um registro que, mesmo em fast track, né, junto aos órgãos regulatórios, que no caso brasileiro é a Anvisa, passa pelo registro na Anvisa para incorporação ao SUS, definição da logística de como vacinar, e vamos imaginar, gente, nós estamos falando de um país continental como o Brasil. A logística de vacinação aqui, nós temos uma experiência linda, né, entre muitas coisas muito iníquas do Brasil. Uma das coisas boas é o Programa Nacional de Imunização, que já foi objeto, inclusive, de prêmios do Brasil, etc., que funciona. Então, nós temos uma logística de fazer chegar nas regiões ribeirinhas da Amazônia, interior de áreas montanhosas, etc. Existe isso, mas isso é um trabalho que leva tempo, custa caro, isso precisará ser feito e tal, depois de definir os grupos vulneráveis que deverão receber a vacina, que são, muito provavelmente, serão os mesmos grupos vulneráveis que levaram a mortalidade maior, ou seja, pessoas mais idosas, gestantes, profissionais de saúde, que são aqueles que estão na linha de frente do trabalho. Então, assim, a vacina é uma realidade prevista, professor Celso, para 2021. Então, esse condicionamento não me parece um condicionamento, digamos assim, adequado. Então, queria fazer essas considerações, espero ter sido clara, e estou à disposição para responder as perguntas dos senhores. Muito obrigada. Obrigado, doutora Margarete, pela forma serena, equânime e bem realista
com que nos alerta sobre as questões que deverão ser consideradas pelas mantenedoras. Eu registro aqui, em particular, a questão da logística de flexibilidade, né, de abrir, mas pode ser que tenha que fechar. As instituições precisam ficar muito alertas, além das medidas de segurança, que essas que estão na cartilha da BMS, com essas observações muito pertinentes que a doutora Margarete acrescentou, né, a questão da limpeza, a questão do treinamento das equipes, isso também é uma questão muito importante. Ou seja, eu acho que nós estamos aqui com vários elementos fundamentais para que a gente possa realmente avaliar a volta gradual às aulas presenciais. Lembrando que, pela portaria 544, as aulas remotas podem ir até o final do ano. Então, as instituições podem optar, seja pela volta total, pela volta parcial, com a parte prática, ou mesmo pela manutenção, se for possível, as aulas remotas até o final do ano. E pelo alerta que a doutora Margarete nos faz, a considerar, inclusive, a possibilidade de alguma forma de modelo híbrido ao longo do primeiro semestre de 2021 também, à espera, bem realisticamente, de uma vacina que funcione. Nós estamos, doutora Margarete, com 649 participantes, um número fantástico. A Gisela Pellegrinelli, que é do Centro Universitário UDF de Brasília, agradece muito, diz que foi excelente, a biossegurança é fundamental, temos que ter novos hábitos. Parabéns à BMS pelo time, pelos especialistas aqui presentes. A Maria Ângela Paz Leme também parabeniza a escolha dos profissionais que estão aqui conosco. O Marcelo Henrique de Mello, muito bem, doutora, ouvir de forma bem clara e precisa que o Carnaval teve sua parcela de contribuição para a pandemia. Isso é formidável. Enfim, agradecemos muito aos que estão colaborando, que poderão também fazer perguntas específicas, dúvidas específicas que nós vamos poder tirar aqui ao longo dos debates. Eu queria, dando continuidade, convidar agora o Dr. Marcos Alencar, que traz uma outra visão, a visão do especialista na área trabalhista, mas também do gestor de crises e do advogado empresarial, que certamente entende que nós, empreendedores educacionais, estamos aqui porque aceitamos, em algum momento das nossas vidas, correr riscos. Isso é da natureza da vida, é da natureza do ser humano. Que riscos são esses? E quais os benefícios e malefícios dessa volta? É importante que a gente ouça o Dr. Marcos Alencar, a quem eu passo, então, a palavra, agradecendo muito a doutora Margarete pela importante contribuição que deu ao debate até aqui. Muito obrigado, presidente Celso. Parabenizo a explanação do cientista Maurício Garcia e da doutora Margarete Dalcomo, que eu acredito que vai encaixar com aquilo que eu trago para vocês. Eu vou passar uma apresentação que, para mim, facilita como um roteiro. Bem, o desafio que eu recebi foi orientar, né, de uma forma ampla, porque é a nível nacional, a retomada com segurança das atividades presenciais nas instituições de ensino superior. Eu abro essa minha apresentação com um breve roteiro, né? Serão apenas 9 slides. O primeiro ponto que eu quero abordar se refere à minha experiência profissional. Eu acho importante isso para que eu me credencie e para que as pessoas que estão aqui, os nossos internautas, telespectadores, ouvintes, eles acreditem no que eu estou dizendo. O segundo ponto é o perfil de comportamento das autoridades do trabalho. É importante eu ressaltar nesse ponto que não é o meu entendimento que eu estou trazendo aqui. Eu estou trazendo um consolidado de como as autoridades do trabalho encaram essa retomada. Autoridade do trabalho é um termo geral que se refere a magistrados, procuradores, auditores fiscais do trabalho, procuradores da Previdência. O terceiro ponto, eu trago uma experiência comparada com Israel de junho de 2020, ou seja, uma data muito recente. E, por fim, nós chegamos às sugestões preventivas, né, que nós vamos repassar, baseado em todo esse caminho que nós vamos seguir. Então, quanto à minha experiência profissional, a minha experiência é muito prática.
mais prática do que de cátedra. Eu tive a oportunidade de nascer numa família que meu pai era magistrado trabalhista. E eu, desde os 12 anos de idade, que eu assisto audiências, que eu assisto sessões dos tribunais regionais. E me formei em direito, mas sempre querendo advogar e com um viés de prevenção trabalhista. Eu sempre disse que a prevenção é o melhor caminho e nunca o litígio. E, de certa forma, o Brasil vem caminhando por esse caminho. Eu hoje tenho 52 anos, faço 53 no final do ano, e eu me considero aí com 30 anos de trabalho ininterrupto nessa lida da prevenção trabalhista. Eu sou editor, né? Eu sou jornalista e sou editor do blog Trabalhismo em Debate. Não sou jornalista de formação, sou jornalista de prática, tenho um registro. 15 anos do blog Trabalhismo em Debate. O que é que isso significa? São 15 anos, é até mais tempo, mas considerando o tempo de sites da Justiça, de leitura diária de mais de 10 tribunais regionais do trabalho. Eu leio o que os tribunais regionais do trabalho faço uma mesclagem, o que é que eles estão decidindo, o que é que o Rio de Janeiro está decidindo sobre isso, o que é que São Paulo, Rio Grande do Sul, o Ceará e por aí vai. Faço também leituras diárias durante todo esse tempo das principais seccionais do Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho ele defende questões coletivas, então é mais um termômetro. E baseado nessas fontes, né, que eu bebo durante todo esse tempo, eu começo a firmar um entendimento e uma orientação. Então, repetindo, a orientação ela não parte do que eu acho, ela parte, como o cientista Maurício Garcia muito bem trouxe aí, olha, isso aqui é um dado, é um número que eu estou trazendo de uma realidade, não fui eu estou interpretando do meu jeito, mas existe, de certa forma, e nós vamos chegar lá. Por fim, eu faço essa questão de administração e controle de crises, e investigação e defesa de acidentes do trabalho. Então, isso também me ajuda muito na prevenção trabalhista. Então, chegamos àquele item, né, o item 2, que eu falei lá do breve roteiro, que é o perfil de comportamento das autoridades do trabalho. Como é que, num perfil médio, as autoridades do trabalho vão enxergar essa retomada em relação à responsabilidade dos empregadores perante os seus empregados, perante os demais colaboradores, prestadores de serviço e também alunos, se a gente abrir o leque. Eu trouxe, são 5 notícias, e eu vou fazendo alguns comentários para que vocês entendam, no final, o porquê das minhas recomendações. Conju é um site chamado Consultor Jurídico, é um dos maiores sites do Brasil. Eu tive a oportunidade de assistir o início desse site, né? Na época era Chael, o editor, não sei se ele ainda continua, é um site de muita credibilidade. Então, está aqui dizendo, quando passar a pandemia do Covid-19, isso é uma reportagem, um webinar do jeito que a gente está tendo aqui. A Justiça do Trabalho deve receber muitas ações questionando a redução da jornada e salário feita por meio de acordos individuais. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra Belmonte, firmou que o trabalhador é hipossuficiente por excelência. Hipossuficiente é aquela pessoa que não tem condições naquela relação, ele é o menos favorecido. Assim, ele pode argumentar que foi coagido a assinar um acordo de redução de jornada e salário e obter a anulação do compromisso. Por isso, apontou o magistrado, empresas precavidas estão formalizando estas medidas por meio de acordos coletivos. Única forma legal de diminuição da remuneração, como estabelece o artigo 7º, inciso 6 da Constituição. Veja, essa notícia aqui, para que vocês entendam, isso não tem muito a ver com a retomada, a doença do Covid. Veja, mas o que é que eu estou querendo mostrar? Existe uma medida provisória dizendo que basta um acordo, foi tornada lei, basta um acordo entre o empregado e o empregador para firmar um pacto de reduzir a jornada, reduzir o salário, e o governo, inclusive, complementa esse salário. O empregado não tem nenhum prejuízo. Porém, veja a interpretação que o ministro, que é o ministro de renome do Tribunal Superior do Trabalho, está dando para essa lei, para essa medida provisória. Que o empregado pode ter sido coagido a assinar o acordo e que aquilo pode ser tudo anulado. Então, isso aqui é uma demonstração da visão que a Justiça do Trabalho, na sua mais alta instância trabalhista, que é o TST, tem. A outra notícia aqui,
foi publicada no Extra em 17 de junho de 2020. Uma liminar concedida pela Justiça do Trabalho anulou a demissão de 112 empregados em 2 unidades da churrascaria Fogo de Chão, localizadas na cidade do Rio de Janeiro. A decisão determina que os contratos extintos a partir do dia 20 de março deverão ser restabelecidos e proíbe a empresa que promova a dispensa de mais de 10 empregados sem prévia negociação coletiva. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, MPT-RJ. Veja, vou comentar essa notícia. A lei 13.467, a tão falada reforma trabalhista, permite a demissão coletiva. Qualquer empresa hoje que quiser demitir todo mundo, ela pode fazer isso. A lei diz claramente que a empresa pode fazer isso. Porém, em 17 de junho, hoje, 21 de julho, quer dizer, um mês atrás, tivemos uma liminar concedida pela Justiça do Trabalho. Essa liminar foi confirmada pelo Tribunal Regional da 10ª Região, e só perante o ministro corregedor do Tribunal Superior do Trabalho é que foi cassado essa decisão. O que é que eu quero demonstrar com isso? É que a Justiça do Trabalho ela está se guiando por princípios que ela entende protetivos e não está muito preocupada com o que diz a lei. Tá? Então, uma outra notícia, de 14 de julho de 2020. Nós estamos no dia 21 de julho, 14 de julho, tá? Semana passada. A Petrobras terá que arcar com os custos de energia elétrica, pacote de dados e equipamentos de informática de 16 mil funcionários em home office, desde o dia 17 de março. Uma liminar nesse sentido foi concedida na última quarta-feira, 8, pela 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, a pedido do Sindipetro. A Petrobras tem 10 dias úteis para cumprir, segundo noticiou o jornal Valor Econômico. Vou comentar. A CLT, quando trata do home office, que é o teletrabalho, diz que o acerto do contrato é o que vale. Não diz em momento algum que a empresa tem que pagar tudo isso que está aqui. Aí veja, a 50ª Vara do Rio de Janeiro deu uma liminar mandando que a Petrobras pagasse todas as despesas do home office com 16 mil empregados em 10 dias para cumprir. O que é que eu estou também demonstrando com isso aqui? É que é mais uma demonstração de que o Judiciário Trabalhista não vai estar muito preocupado com as evidências do Covid, com é uma coisa que veio da China, uma pandemia, isso não tem muito a ver com o empregador. Vamos para outro item. Conjur, 2 de março de 2020. Gilmar, que é Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, manda o Tribunal Superior do Trabalho rever uma decisão que aplica o IPCAE para a correção de débito trabalhista. Olha o que é que a CLT diz no artigo 879. A atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial será feita pela taxa referencial TR. O Tribunal Superior do Trabalho estava marcando uma sessão plena para mudar esse índice, com a argumentação de quê? Que a TR não está sendo mais tão eficaz na correção dos créditos trabalhistas. Queriam aplicar o IPCAE. Quando a lei está lá vigente, a lei é de 2017, também da reforma trabalhista, está dizendo que a atualização é pela TR. Isso é mais uma demonstração de que estamos na instância máxima trabalhista, tendo que o Supremo, através do ministro Gilmar Mendes, frear. Imagine, todas as execuções que tramitam no Brasil iam ter os índices alterados, e isso aí influi em 10% na correção dos créditos trabalhistas. Só para vocês terem uma ideia. Eu trago aqui uma reportagem que é exatamente isso que esse tema que nós estamos aqui debatendo. Eu escrevi um artigo lá no blog Trabalhismo em Debate, e ele inspirou uma matéria que saiu no Valor Econômico no dia 2 de junho de 2020, mês passado, né, por Adriana Aguiar, que é a repórter. Decisão do STF sobre Covid-19 eleva riscos de ações judiciais. Empresas devem prevenir a disseminação do vírus no local de trabalho e guardar documentos que comprovem esse cuidado. O que eu disse foi exatamente isso que está aí, né? Eu disse que o Supremo Tribunal Federal, ele em abril, e já existia uma edição de 2009, ele disse o seguinte, para que qualquer pessoa entenda com facilidade, que qualquer acidente, qualquer doença que aconteça no ambiente de trabalho é de responsabilidade do empregador. Então, a minha previsão, e aí é uma previsão, eu vou fazer algumas ressalvas, eu digo exatamente o seguinte, que as empresas precisam de provas contundentes para se defenderem. Porque, passada a pandemia, quando a coisa esfriar, né, nós vamos ter uma série de questionamentos judiciais. E aí, eu fui surpreendido, trago esse próximo slide, com essa matéria
de ontem, hoje, 21 de julho de 2020. Consultor jurídico novamente, publicou ontem, 20 de julho de 20. Está aqui a matéria. Frigorífico não deve ressarcir INSS por benefícios a empregados doentes. Veja, essa doença aqui não tem nada a ver com Covid, mas é uma doença do ambiente de trabalho. Para solicitar de forma coletiva o ressarcimento de benefícios concedidos aos empregados com doenças ocupacionais, o INSS deve comprovar que a empresa foi negligente em cada um dos casos, não podendo se valer de acusações genéricas. O que foi que aconteceu aqui? Foi perante a Justiça Federal, não é a Justiça do Trabalho, porque quem moveu a ação foi o INSS. Mas o que o INSS fez? Ele moveu uma ação coletiva contra um frigorífico, juntando 497 pagamentos, benefícios que foram feitos a funcionários desse frigorífico, e entrou com essa ação regressiva dizendo o seguinte: eu quero um ressarcimento, né? eu quero um ressarcimento. O pedido de ressarcimento totaliza 3,6 milhões de reais. Esse pedido ele foi movido em 2015. Mas o que é que eu estou trazendo com isso aqui? É que o INSS ele está propondo essa ação regressiva aí, dizendo que o frigorífico não teve as cautelas legais de segurança e medicina do trabalho, e que por isso ocasionou as doenças. Então, o INSS baseia nesse artigo 120 da Lei 8213/91. E essa Lei 823/91, ela diz o seguinte, que inclusive pandemia, doenças que não tem nada a ver com o ambiente de trabalho, se elas forem contraídas no ambiente de trabalho, elas passam a ser de responsabilidade do empregador. Por quê? Porque o empregador é o responsável por proteger o empregado enquanto ele estiver no ambiente de trabalho. Indo agora para uma situação de experiência comparada, eu trago o caso de Israel, também é uma matéria que eu puxei na fonte da Veja, né, a revista Veja, em 8 de junho de 2020. Ele reabriu as escolas em maio, né, como muito bem a doutora Margarete Dalcom falou agora, ela disse, olha, nós temos que ter esse efeito sanfona. Nós, como falou da França, nós temos que estar dispostos a recuar. Então, eu parto também desse mesmo pensamento. E aqui está claramente, Israel é um país que o cientista Maurício Garcia trouxe aqui, né, o número de mortes é muito pequeno em relação aos outros países, fazendo um comparativo. Mas veja, ele reabriu as escolas em maio, agora colocou 16 mil alunos e professores em quarentena. Mais de 16 mil alunos e professores estão em quarentena e cerca de 100 escolas fecharam em Israel após serem detectados 360 casos de infecção com Covid-19 na comunidade educativa. Então, assim, aqui do lado eu estou mostrando que são 342 mortes, né, segundo essa Universidade Johns Hopkins, mas, apesar da cifra ser baixa, veja que eles recuaram e veja o que é que aconteceu com a retomada, né? Tomara que a nossa retomada não tenha nada disso. Bem, chegamos agora ao último slide. O primeiro ponto que eu acho, a primeira mensagem, eu acho que é a mais importante que eu preciso deixar aqui, é que está escrito aí, o empregador precisa considerar o grau de sua responsabilização pelo contágio. Aquela lei que eu citei, a 8213 de 91, no artigo 20, define doença ocupacional como enfermidade produzida, que não é o caso, né, do Covid, ou desencadeada no exercício do trabalho. Desencadeada aí se encaixa. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a Covid-19 pode ser ou não uma doença ocupacional. Vai depender do caso concreto. E com base em que eu estou dizendo isso? Porque o Supremo Tribunal Federal ele sinalizou em data recente ao cancelar, né, cancelou o artigo 29 da medida provisória 927/20, que foi ela até caducou no domingo agora, data recente, mas é um fato, o Supremo disse, porque esse artigo da medida provisória 927, o artigo 29, dizia que Covid-19 jamais poderia ser enquadrado como doença ocupacional. E o Supremo tirou isso. Isso quer dizer o quê? Vai depender da análise do caso concreto. Além desse risco trabalhista que eu estou aqui abordando, nós não podemos esquecer o risco previdenciário, que é aquele exemplo que eu trouxe lá do frigorífico em data recente, que o INSS entrou com 400 e tantas pessoas querendo o ressarcimento, e também os riscos criminais, porque se houver omissão, há risco criminal. Eu já tive a oportunidade de debater
com o Dr. Marco Florencio, que é o coordenador da Universidade Mackenzie de São Paulo, dessa parte penal, e ele defendeu isso amplamente. Então, assim, existe também o criminal. Então, o que é que eu estou recomendando? Letra A, registro de todas as ações preventivas. Tudo que a empresa fizer, foto, filme, faça arquivos, tem as notas fiscais de tudo que você comprar, né? Tudo que for comprado, tudo que for adquirido para o combate ao Covid deve ser arquivado, deve ser guardado e imaginado na hora que estiver guardando, que eu trabalho muito isso na prevenção, como se eu tivesse tendo que separar aquele documento para me defender num processo judicial ou numa fiscalização. Então, faz uma separação, indexa de forma que seja fácil encontrar. Os treinamentos são muito importantes que sejam feitos, preventivos. As reuniões de CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, telepresenciais, isso precisa ser rotineiro, precisa estar sendo tudo analisado e rotineiramente, porque tudo isso vai demonstrar o cuidado do empregador com o grupo, o seu quadro de empregados. A letra B, adoção de medidas de estímulo ao transporte individual ou por fretamento. Eu tive experiências muito exitosas em clientes que funcionaram durante o Covid, porque eram essenciais, e simplesmente desconectaram os empregados do transporte individual e adotaram o fretamento ou adotaram do transporte individual, do transporte público e adotaram individual o fretamento. E a gente teve um sucesso fantástico nisso. A criação de um comitê permanente do Covid-19 com reuniões semanais de avaliação. Por exemplo, toda terça-feira tem que ter aquela reunião e com a ata, para mostrar que a empresa também está fazendo avaliações, que está se mantendo aberta em funcionamento, porque os números também apoiam essa manutenção de abertura, né? Letra D, responsável pela organização. Tem que eleger um responsável, uma pessoa responsável pela organização de todos os dados, que eu digo aí, uma Big Data, né? Formar um Big Data do Covid-19. Não só do que a empresa está gerando. Por exemplo, essa webinar que nós estamos fazendo aqui pode fazer parte do Big Data. Pode dizer, olha, nós seguimos o que um cientista disse, ligado à área educacional, do que a pesquisadora da Fiocruz, a doutora Margarete Dalcombo, também orientou, do que o Marcos Alencar. Nós fizemos o possível para evitar que o pior acontecesse. O envolvimento de todas as áreas. Todo mundo tem que estar comprometido nessa corrente. Área de pessoal, área de administrativo, área de segurança, o financeiro, eu coloquei aqui o jurídico, todos têm que estar na mesma sintonia, na mesma página, né? E, por fim, é uma coisa que eu sei que é muito difícil, mas eu defendo isso amplamente, desculpe, que é a investigação de todos os casos contaminados, tá? Como uma meta ideal, inclusive abrindo processos individuais. Responsável por uma pandemia, é verdade, que pode ter havido um contágio desde no transporte público, ou porque tem um irmão que é intensivista do hospital. Tudo isso é verdadeiro, mas é por isso que é muito importante fazer uma investigação de todos os contaminados, porque se detectar onde ele se contaminou, vai ter a ação preventiva, né, a ação médica preventiva, orientado pelo pessoal da área de segurança e medicina, e vai ter a proteção jurídica, porque se caso, Deus o livre, ele venha a óbito, você vai ter a prova de que aquilo ali não foi, a contaminação não se deu na empresa. Então, são essas as minhas observações, e eu volto aqui, presidente, a palavra, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado, doutor Marcos, pelas dicas muito práticas e pragmáticas, alertando a nós, empreendedores educacionais, sobre os riscos e como mitigar riscos, né? Não há como não ter riscos, a doutora Margarete colocou isso também, quer dizer, nós vamos conviver com o vírus durante algum tempo e, portanto, nós vamos correr riscos. A questão é que tipo de risco nós queremos correr e como podemos reduzir esse risco através das nossas ações proativas.
no sentido de segurança, no sentido de preparo e orientação da parte também trabalhista, da parte organizacional. Muito obrigado, muitos elogios também chegando pelo nosso canal do YouTube, a palestra do Dr. Marcos. Eu queria, agradecendo, já passar ao Solon, que já está colhendo todas as perguntas aí, já desde o início, para que a gente possa dar sequência agora para o nosso debate. Acho que todos devem ter alguma questão e certamente querem fazer a um ou mais dos nossos especialistas. Eu queria só lembrar que vocês podem solicitar o certificado de participação, já que, como o Dr. Marcos alertou, é importante que haja treinamento e preparação da equipe. O nosso webinar é parte desse processo, desse esforço. Vocês podem solicitar o certificado de participação. A Simone, do nosso relacionamento, já está disponível via chat ou por e-mail da BMS para que a gente possa mandar para vocês o registro da participação nesse seminário tão importante para o nosso destino, para o nosso futuro dos próximos meses. Solon, por favor. Para você que está chegando agora no nosso canal, nós estamos aqui tratando sobre a retomada com segurança das atividades presenciais nas instituições de ensino. Estamos aqui com especialistas renomados que está trazendo aí uma análise sobre esse contexto. E se você ainda não é associado da BMS, junte-se a nós. A nossa consultora de relacionamento está à sua disposição aí no nosso chat. Muitos elogios, estamos com mais de 600 pessoas, né? Mais de 600 dispositivos ligados aí no canal da BMS. Muitos elogios para todas as apresentações. E eu separei uma dinâmica aqui que eu vou fazer as perguntas na sequência das apresentações. Então, primeiro nós vamos falar com o Maurício, depois com a doutora Margarete e depois com o Marcos Alencar. Maurício, temos muitos pedidos aqui dos nossos internautas para a gente poder mostrar a realidade de vários estados do nosso Brasil. Como não dá para passar um a um, eu gostaria que depois você se disponibilizasse essa apresentação que você está colocando na tela aí, para que a gente possa colocar no site da ABMS, ok? E aí os nossos internautas vão poder verificar aí o seu estado, como que está no momento. Eu reuni aqui as perguntas, Maurício, e eu tentei agrupar por assunto para a gente ser mais objetivo e você poder fazer um raciocínio em cima desses questionamentos. Maurício, quanto mais mortes, maior o número de infectados, menor a taxa de transmissão? Essa curva mostra que tal imunidade de rebanho, ou o que seja, é o caminho enquanto não há vacinação? Nessa mesma linha, a imunidade comunitária pode afetar o protocolo de vacinação da população? Será necessário vacinar 100% da população ou somente todo estará protegido? Maurício, com você. Estou anotando aqui, ó. A primeira pergunta, como é que era mesmo? A primeira, você falou de imunidade... Vamos lá. Quanto mais mortes, maior o número de infectados. Menor a taxa de transmissão? Essa curva mostra que tal imunidade de rebanho, ou o que seja, enquanto não há... Não, tá bom. É o seguinte, em primeiro lugar, imunidade de comunitária, né, como a professora Margarete definiu bem, não é um caminho, absolutamente não é um caminho, ela é uma consequência, ela é uma demonstração da falência da capacidade de controlar a pandemia. Então, é um fenômeno que a gente observa. Então, não está no rol das estratégias de combate à pandemia buscar a imunidade comunitária. Isso não é uma estratégia, isso é um atestado de que o vírus venceu. É isso, é a falência do que você conseguir controlar. Por quê? Porque ela é centenas de vezes mais fatal do que você conseguir fazer um controle, como eu mostrei com os números. Então, em primeiro lugar, a imunidade comunitária não é um caminho, é apenas uma consequência, né? Outra questão é o seguinte, imunidade e vacinação
assim, a gente tem muita coisa que a gente não sabe sobre essa doença. A senhora Margarete comentou assim, por que a Espanha, que é um local que foi super castigado, tem, nos inquéritos sorológicos, tem porcentagem baixa de pessoas com título, né? Será que está relacionado com a queda do título que ocorre? Como eu mostrei, tem trabalhos que provam que depois de um tempo há queda desse título, ou seja, a pessoa se infectou e teve queda desse título. Então, são coisas, poderia ser uma explicação, por que locais como esse têm títulos baixos. Outras coisas, eu não sou médico, eu sou veterinário, então eu sei que acontece em animais, mas é comum em animais existir o que a gente chama de anticorpos neutralizantes. O que são anticorpos neutralizantes? O anticorpo da doença consegue neutralizar o anticorpo, o antígeno vacinal, né? Então, isso vai se comportar do mesmo jeito? Nós não sabemos isso aí também. Não sei dizer se no caso da Covid esse tipo de fenômeno poderá acontecer. E até porque, se esse fenômeno da incapacidade do teste sorológico detectar se de fato a pessoa foi infectada ou não, torna inviável você pensar em fazer inquérito sorológico antes de fazer a vacinação em massa. Acho que o caminho vai ser, de fato, a vacinação em massa, né? E a outra pergunta é o seguinte, se as pessoas, se atingir imunidade comunitária, está todo mundo protegido? Não, isso é uma coisa, é muito importante o seguinte, por quê? Porque é uma matemática simples. A imunidade comunitária ela é atingida das pessoas que estão circulando. Você imagina que tem uma parcela da população que está em casa. Eu estou em casa, eu não saio de casa, né? Tem uma parcela que está circulando, tem uma parcela que está em casa. A imunidade é atingida nesses que estão circulando. Todo esse pessoal que está em casa não está protegido. Se esse pessoal sair, ele tem risco de se infectar, sim, né? Então, aqueles que tiverem, obviamente, condição, que puderem, por causa da característica do seu trabalho, permanecer em casa, né? É super recomendável que continue em casa, continue adotando as medidas, porque, por mais que... Claro, o risco diminui, sim, porque tem menos vírus circulante, né? Mas está suscetível, sim. Imunidade comunitária não significa que todo mundo está protegido. Não significa isso. Então, é um detalhe bastante... Não é um detalhe, mas é uma informação bastante importante. Continuar em casa, se protegendo aqueles que puderem. Muito bem, Maurício. Obrigado aí pela sua resposta. Celso, gostaria de fazer algum comentário em cima dessa fala ou eu prossigo aqui com mais uma pergunta? Não, eu acho que pode prosseguir, mas se me permite a sugestão, eu pergunto se a doutora Margarete gostaria de comentar também sobre essa pergunta, já que é um assunto que envolve também a explanação dela. Eu acho que sim, acho que o Maurício levanta uma questão importante, que é uma preocupação de todos, Celso, sobre a questão de imunidade, né? Quer dizer, a imunidade quer dizer o quê, né? Como eu disse, tem questões que nós não sabemos e há outros fatores que contribuem para a imunidade. Imunidade não são só anticorpos medidos por testes sorológicos, né? Há dois outros fatores que levam a atingir uma imunidade individual e coletiva, que são: primeiro, imunidade cruzada, né? Os coronavírus são velhos conhecidos nossos, eles são responsáveis por esses resfriados que todos nós temos 2, 3 por ano, então são os coronavírus. É possível que haja uma imunidade cruzada, e a imunidade de alguém adquirida após contato com a doença, ela não é só gerando anticorpos, ela gera também a imunidade celular, aquela que está ligada a uma célula chamada linfócitos, são os nossos linfócitos T que nos conferem imunidade. Então, ela é uma imunidade, digamos assim, mista, né? Portanto, só o dado sorológico, por isso que ele sozinho não responde a essas dúvidas de explicação lógica que nós gostaríamos de ter para todas as perguntas. Então, assim, acho que isso é importante. O segundo comentário é sobre investigação de caso, que diz respeito à manifestação do Dr. Marcos. Assim, cada caso detectado gera investigação necessária de contatos. Esta é a maneira de se controlar uma epidemia. Detecta um caso, tem que controlar toda a família, todos os colegas de trabalho, os colegas da classe, tem que testar todo mundo. Só fica de fora quem já teve doença e está, portanto, pelo menos temporariamente imunizado. São esses comentários que eu queria fazer, Celso. Obrigada. Obrigado, doutora Margarete. Vou passar o solo para seguir nas perguntas. Obrigado, doutora Margarete. Vamos lá, Maurício, vamos dar sequência aqui. A curva logarítmica é mais adequada ao atual momento. O platô prolongado não pode ser um problema?
E vou aproveitar, Maurício, e vou emendar na outra pergunta aqui, que aí você faça o comentário, por favor. Você mostrou uma matriz estratégica e destacou o país que está descendo com mortalidade alta. Essa situação pode se levar a um relaxamento com cautela. Então, você fez um paralelo, né? País que está descendo com mortalidade alta poderia aí, talvez, trabalhar um relaxamento com cautela. Como o Brasil já atingiu 381 mortes por milhão, em média, e o parâmetro é 400, os governantes estão no caminho correto em determinar a volta às aulas presenciais, tanto na educação básica quanto na superior? Qual a sua análise? Bom, rapidão, então. Curva logarítmica, ela tem uma aplicação. Você faz o eixo vertical no logarítmico quando você tem dados muito diferentes. Por exemplo, você vai comparar, por exemplo, a curva dos Estados Unidos com a curva da Índia, por exemplo. São dados em mortes por milhão. Os Estados Unidos está com 600 mortes por milhão, a Índia está com 20 mortes por milhão. Então, você faz a curva logarítmica para você poder visualizar melhor isso e reduzir essas diferenças. Então, vamos dizer, é um artifício matemático para poder visualizar. Usa-se, às vezes, ou não, depende da situação, não é nem melhor nem pior, é simplesmente um recurso a mais. Né? No caso do platô prolongado do Brasil, tem que tomar cuidado. O Brasil, está tudo bem, você olha os números, ele está no platô prolongado, mas você imagina um paciente que tem a cabeça no forno e o pé no freezer. A temperatura média está boa, né? Mas ele está com a cabeça no forno e o pé no freezer. Então, assim, o platô que a gente observa é porque uns estados sobem, outros descem e eles estão se neutralizando. Então, não quer dizer nada. O dado agregado, tem que tomar muito cuidado para analisar o dado agregado. Para poder fazer, você tem que separar, o ideal é separar por estado, se possível, capital e interior, se possível, mesorregião, quer dizer, você tem que quebrar isso para poder entender o que está acontecendo. O dado agregado é só um balizador macro, né? E o outro, por fim, o relaxamento com cautela, está ligado com a pergunta anterior, com a questão anterior. Eu acho que o Brasil não é uma unidade só. Eu acho que em cada estado tem uma situação. Eu acho que estados em que a pandemia está em rampa ascendente e você tem baixa mortalidade ainda, não tem nenhum indicativo de imunidade comunitária, é preocupante você relaxar num lugar como esse, porque eu acho que o balizador também, assim, o relaxamento, ele tem um balizador que é a sua capacidade do serviço público de saúde, quer dizer, se você tem leitos disponíveis, se você consegue suportar aquilo ali. Se você não tem leitos disponíveis, você está numa rampa ascendente, tem baixa mortalidade, poxa, relaxar é o quê? É carnificina, vai ter muita gente morta porque uma coisa é a mortalidade, porque a doença tem a sua letalidade. Outra coisa é a mortalidade porque a pessoa morreu na porta do pronto-socorro. Completamente diferente a situação, né? Então, eu acho que tem que ter muito cautela. Eu acho complicado regras gerais para o Brasil todo. Eu não vejo muito bons olhos isso. Acho que tem que ser setorizado. Muito bem, Maurício. Eu acho que essa pergunta talvez coubesse também para a doutora Margarete, se ela quiser comentar, né, sobre a pergunta específica sobre o melhor momento da volta. Eu acho que eu vou ratificar o que eu disse anteriormente, Celso. Eu acho que os casos, né, a BMS, que reúne universidades de todos os locais do Brasil, eu acho que essa decisão ela deve ser realmente caso a caso. Então, nós, Universidade X, vamos abrir, porque estamos num local onde a epidemia está controlada, onde nós conseguimos ter um grupo que coordena, um grupo de contingência que coordena vigia, etc., e estamos preparados, sim, para, ao detectar um caso, proteger essa pessoa, afastá-la, proteger todos os contatos e, eventualmente, assumir custo de testagem, que isso que é uma questão que me parece que eu não posso deixar de alertá-los, porque isso seria realmente o padrão ouro, né? O padrão ouro seria se vocês pudessem ter, né, o mundo ideal, né? Não estou falando agora mundo real. O mundo ideal seria ter todos os alunos e professores que já tivessem tido doença, portanto, tivessem protegidos, pelo menos temporariamente, mas isso não é verdade, né? Ou
ao detectar alguém sintomático, afasta imediatamente e alguém doente, confirmadamente, controlar os contatos. Isso não tem jeito, é inexorável. Muito Tá bem. ótimo. Solon. Obrigado, Cristo, pelos esclarecimentos. Agora nós vamos passar aqui a algumas perguntas para a doutora Margarete. Doutora Margarete, nos cursos de educação física, é importante um protocolo específico nas quadras poliesportivas, entre outros laboratórios de habilidades práticas, sala de ginástica, tatame, salas de avaliação? Emendando com essa pergunta, doutora, vou fazer mais uma. Quanto aos bebedouros, nem os que são de encher a garrafinha serão viáveis? E mais uma, para a senhora concluir esse raciocínio aqui. Nossa dúvida está com relação ao processo de sanitização por pulverização. Gostaria que a senhora nos esclarecesse. Doutora Margarete, com a senhora. Bom, em primeiro lugar, as atividades, como eu disse, coletivas em ambiente aberto, elas têm um risco baixo de transmissão. E, evidentemente, imagino que ninguém vai jogar vôlei de máscara, né? Ou fazer uma... Realmente é difícil a gente imaginar isso. Então, ao ar livre, o risco é 1. Por isso é que, há 2 meses atrás, até uma coisa curiosa que eu vou compartilhar com os senhores, a Associação dos Surfistas me procurou para saber se podia fazer surf no mar. E alguém chegou a dizer, mas como você disse que podia? Eu disse, claro que podia, ninguém vai pegar Covid na água do mar, gente. Eles podem surfar. O que eu disse para eles é, vocês só não podem, quando sair da água, ficar um grupinho tudo coladinho um no outro, porque a água do mar no corpo não vai proteger contra o vírus se alguém estiver exalando vírus, mas pode fazer surf. Então, é um exemplo, né? Então, as atividades ao ar livre podem ser feitas. Atividades em ambientes fechados, usando tatame, eventualmente massagem, tudo isso é um risco. Pode fazer, mas será um risco que é exatamente a mesma lógica que se aplica às academias de ginástica. A questão dos bebedouros, né? O bebedouro tem superfície, quer dizer, eu acho assim, acho muito complicado, né, que vocês consigam, a não ser que vocês tenham umas máquinas que eu nem conheço, que seja para encher só a garrafinha, tudo bem, alguém vai segurar a própria garrafinha, não vai encostar em nada, seria possível, como fosse uma torneira, acho que sim. Agora, bebedouros que a pessoa se aproxima, bota a mão, aproxima, isso eu acho que tem que fechar, pelo menos bota uma fita em cima e só reabre quando puder, e acho até que tem que ser revista, uma prática que, do ponto de vista de higiene, deixa muito a desejar mesmo, porque a doença também é transmitida por aerossol, e aquilo naquele ambiente ali próximo pode haver contaminação, sim. A questão das pulverizações, Solo, é muito complexa, porque assim, isso apareceu agora, né, é igual essas cabines de chamada de esterilização. Isso, na verdade, não tem validação do ponto de vista da biossegurança, né? Eu já fui perguntada por isso por algumas empresas, se valia a pena colocar. Na verdade, isso implica em pulverizar substâncias que nós nem sabemos exatamente o que elas são. Essas substâncias têm que ser guardadas em algum local, o que exige ter um local adequado, controlado do ponto de vista da biossegurança, verificar se é inflamável, se não é inflamável. Então, assim, eu não recomendaria esse investimento. Mesmo que seja um investimento de custo razoável para os senhores de universidades privadas, mas eu não recomendaria, como não recomendei já às empresas que me perguntaram sobre isso, né? Se valia a pena botar na entrada dos funcionários uma cabine. Depois eu falei, eu não sei o que vai ser borrifado ali, né? Eu não sei se aquilo realmente é viricida, aonde vão ser guardados os galões desses líquidos que vão ser borrifados. Isso vai exigir que vocês construam um local adequado, que tenha controle de... Eu não sei o quão inflamável é isso, então, assim, eu não recomendaria esse investimento, para ser bem prática, Celso, acho que não vale a pena. Muito bom. Eu queria, Solon, só antes de você dar sequência às perguntas, comentar aqui, o Clauber Alcântara fez um comentário pela nossa rede, dizendo: voltar às aulas aqui em Patrocínio, Minas Gerais, dependerá de decreto estadual e municipal. Assumir sozinho a responsabilidade, jamais.
Eu queria lembrar, Clauber, que mesmo que haja um decreto estadual e municipal, a decisão é sua, como instituição. O decreto não obriga a volta às aulas, ele permite a volta às aulas. Cada instituição decidirá o melhor modelo, o melhor momento. Lembrando, mais uma vez, que a portaria 544 do MEC, que leva as aulas remotas, a possibilidade de aulas remotas até o final do ano, ela dá às instituições essa flexibilidade de escolher o modelo. Permaneço remoto, vou para o modelo híbrido, volto só com a parte prática. Essa decisão é de cada instituição, considerando a situação local. Os dados que nós estamos trazendo aqui são dados para que ajude você, mantenedor, a tomar a melhor decisão, considerando todas essas variáveis. Queria só fazer esse comentário, agradecendo ao Clauber pela observação que ele fez na nossa rede. Obrigado. Solon. Eu acho que o Solon travou, não sei se todos continuam me ouvindo bem, mas eu queria... travou ele. O Solon travou, mas eu queria só trazer mais um comentário aqui, doutora Margarete, do Miguel Camunten. Ele diz: doutora Dalcomo, cirúrgica e assertiva ao exemplificar a situação europeia. No Japão, a maioria das instituições optou em aguardar até o final do verão. Ele agradece muito a ABMS pela iniciativa e, enfim, fica aqui o registro importante do Miguel. Eu queria, enquanto o Solon volta, ele que está acompanhando as perguntas, eu queria enfatizar mais uma vez essa questão, com tudo o que está sendo dito aqui. Eu gosto muito que todos que nos assistem levem para casa algumas mensagens muito importantes, tá? Tudo isso valorizando a autonomia que cada um vai ter na sua decisão. Eu acho que o Maurício Garcia foi brilhante em nos mostrar que, na verdade, nós vivemos várias epidemias e não uma só. Cada região, cada cidade ou interior tem um ciclo e que, portanto, a decisão local deve se basear em que momento está a pandemia na sua região, né? Na sua região. Então, esse foi um fator muito importante trazido pelo Maurício. A doutora Margarete fez todos os importantes alertas sanitários, inclusive derrubou alguns mitos no que diz respeito aí ao termômetro na entrada e ao cuidado, por exemplo, com o bebedouro e a lembrança da limpeza. E o Marcos falou para o mantenedor dentro de cada um de nós, ou seja, existimos porque corremos riscos, somos empreendedores, mas que riscos são esses e como a gente pode mitigar. Então, eu agradeço muito. E aqui tem mais uma pergunta que eu vou dirigir à doutora Margarete, da Sinária Batista da Silva Lima. Ela diz: aquelas câmeras de imagem que detectam a temperatura do corpo, seria uma forma de poder ajudar a saber se a pessoa está ou não com febre? Doutora Margarete. Olha, Celso, eu acho que isso, na verdade, é pouco realista, porque elas até servem, mas, assim, febre é um sintoma que a própria pessoa sabe. Febre, na nossa cultura, isso é uma coisa cultural, que eu vou dizer sem entrar numa análise, digamos assim, socioantropológica profunda, né? Mas, assim, todo mundo que tem febre sente que está com febre, né? Mesmo que seja uma temperatura meio borderline, a pessoa se sente. E ela mesma, ainda mais hoje em dia, que está todo mundo muito alerta para os sinais de doença, todo mundo, né? As pessoas mais humildes, elas sabem, elas conhecem isso, sabem verificar, né? Nada mais preciso do que uma mãe examinando um filho, né? Eu sempre brinquei dizendo isso, né? Diagnóstico de sarampo, quem faz é mãe. A mãe leva a criança ao pediatra e diz assim: eu vim trazer porque ele está com sarampo. Ela sabe, ou varicela, as mães sabem isso. Então é a mesma coisa que febre. Então, assim, eu acho que é um tipo de investimento que não vale a pena, porque a pessoa vai se sentir mal. Depois, quero alertar que muitas formas de Covid-19 não tem febre. A pessoa não tem febre alguma, ela tem outros sinais. Ela pode ter diarreia, a doença pega neurônios, pega o aparelho digestivo, e ela pode cursar com fenômenos mais digestivos. Muita dor muscular, muita astenia, muito cansaço, sintomas cardiovasculares, sintomas de obstrução vascular, e isso não dá febre.
Então, assim, quero alertar. Depois, pessoas mais idosas também, né, que imagino que não seja a grande população dos senhores em universidade, mas elas também têm muito pouca manifestação de febre. Então, acho que, assim, realistamente, estou tentando, sabe, professor Celso, ser o mais realista possível, sem entrar em considerações teóricas complexas que não serão úteis para o trabalho de vocês. Perfeito, e é assim que a gente gosta, doutora Margarete, até porque nós temos que ser realistas mesmo, né? O nosso desejo é uma coisa, a realidade é outra, e nesse momento a realidade é mais forte que o nosso desejo. Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria fazer ao doutor Marcos Alencar, é da Rafaela Borato. Ela pergunta o seguinte, doutor Marcos, o retorno depende das IES, mas os sindicatos estão intervindo sob pena de multa, os sindicatos, creio, dos professores. E aí, como é que fica essa situação dos sindicatos, principalmente de professores, contra a volta das instituições? Qual a sua opinião como advogado? Veja bem, conforme explicamos aqui, o objetivo maior são dois: fazer a prevenção, como eu citei naqueles itens, e também isentar a responsabilidade do gestor, do mantenedor. Então, quanto mais ele ampliar essa decisão de retomada, menos responsável ele fica. O mantenedor ele tem que pensar como um síndico, que está unindo ali, está ouvindo a todos e está tomando uma decisão. É evidente que o local de trabalho sempre será de responsabilidade dele, mas se ele tem uma convalidação por parte do sindicato de classe, se ele tem um decreto estadual ou municipal também permitindo a retomada, se existe todo aquele aparato que nós já citamos aqui, é verdade que a responsabilidade dele começa a se diminuir. Então, na hora que o sindicato estiver com uma oposição baseado em dados científicos, que não é muito difícil a depender da localidade, né? Numa análise gráfica, numa análise concreta de situações similares em outros países, como eu citei aqui, Israel, realmente fica muito difícil ter uma retomada sem que você carregue esse peso da responsabilidade. Porque, para concluir, imagine que uma tragédia acontece, como essa reportagem que eu trouxe lá de Israel, de um boom de contaminação. Por mais que você recue, feche e volte todo mundo em quarentena, mas existe uma sequela disso. Imagina o sindicato de classe dizendo na sua porta que, olha, eu avisei que isso ia acontecer. Então, é preciso muita cautela nisso e que se faça toda essa análise caso a caso, de forma concreta. Muito obrigado, Marcos. Eu tenho mais uma pergunta para você. Eu acho que os outros podem colaborar também, se puderem. A Cília Borges pergunta, no caso de instituições que trabalham com grupos vulneráveis comprovados, como grupos indígenas, existiria um protocolo específico, de cuidado específico? O que você acha, Marcos? Olha, eu acho o seguinte, a orientação que eu dei, deixa eu dar um passo atrás. Quando a gente fala de normas de segurança e medicina do trabalho, eu digo isso rotineiramente às pessoas que eu converso. A análise não é como você está analisando um direito material, se eu pago aquela hora extra, se eu deixo de pagar. Não é por aí. Quando você fala de norma de segurança, todos os parâmetros normativos são mínimos. Então, só para dar um exemplo aqui bem coloquial, assim, bem rasteiro, imagine que a norma diz que se a pessoa tiver a 2 metros, 3 metros de altura, tem que estar com um cinto atrelado para que ele não caia. E vamos supor que embaixo ali daquele lugar que ele vai subir, tenha vidro, tenha uma árvore cheia de espinhos, que se ele cair, ele vai ser perfurado. Obviamente que você não pode seguir a norma, porque você está tendo a visão do iminente acidente com uma complexidade muito maior do que a norma prevê em linhas gerais. O Covid é a mesma coisa. Então, eu me degladio com muitos empregadores, sou contrário a eles, bato o pé mesmo, a expressão é essa, dizendo não pode trazer essas pessoas para o trabalho, porque eles são população de risco. A experiência mostra que se eles contraírem o vírus, eles vão ter um risco de letalidade muito grande, ou de sequela, de passar 30, 40 dias entubados, né? Pode haver um contágio indireto na família.
Então, assim, eu sou bem radical em relação a isso. Se é grupo de risco, a empresa deve fazer suspensão de contrato, deve fazer um acordo para compensação de jornada e não deve retomar, porque nós estamos falando aqui de pessoas com capacidade normal de trabalho. E nós estamos sendo altamente cautelosos. Imagina quem tem uma comorbidade que seja tão agressiva, que o coloque em tamanha vulnerabilidade. A recomendação é que ele não volte ao trabalho. Obrigado, doutor Marcos. Em particular, nós concordamos com isso, né, e recomendamos cuidado, principalmente com os grupos de risco, com os professores em grupo de risco. Esses, possivelmente, podem continuar dando as atividades. Se me permite, Celso, acho que sim. Acho que a questão colocada em relação aos indígenas, né, aos indígenas urbanos, né, já aculturados, né, onde, inclusive, na região norte foi trágica a situação, né, a mortalidade foi altíssima nesse grupo, por razões que ainda serão determinadas, mas, assim, esse é um grupo. Mas existe, do ponto de vista médico, professor Celso, um grupo de pessoas, inclusive jovens, que são vulneráveis. Então, por exemplo, pessoas transplantadas de órgão, né? Hoje é um grupo que não é desprezível. Pessoas que usem medicamentos biológicos, que usem medicamentos imunossupressores e que, portanto, tenham qualquer fator de risco que eventualmente possa aumentar a sua vulnerabilidade, acho que essas pessoas não devem retomar o trabalho ao longo desse semestre. Concordo inteiramente, doutora Margarete. E aqui já emendando na pergunta da Gisele Gadelha. Ela pergunta, a questão das aulas práticas de odontologia, tem sido muito questionadas, por razões óbvias, né, da proximidade. Qual a sua opinião, doutora Margarete, sobre laboratórios e aulas práticas na área de odontologia? Essas são de alta complexidade mesmo, né? Eu já conversei com alguns amigos, inclusive odontólogos, quer dizer, eles todos já passaram um tempo sem trabalhar e voltaram a trabalhar. Os cuidados exigidos para esses profissionais, tendo em vista a grande quantidade de aerossolização que é feita naquele ambiente pela utilização dos instrumentos de odontologia, e, portanto, isso se aplica aos laboratórios de aula prática, é muito grande quando está lidando com pessoas. Então, assim, evitar ao máximo, no caso dos laboratórios das universidades, ao máximo possível o contato com pessoas e, eventualmente, ter certeza de que todos os equipamentos de proteção individual, e eles são um pouco mais complexos mesmo para os odontólogos, porque eles precisariam usar os mesmos equipamentos que nós usamos em terapia intensiva, ou seja, capotes com gramatura adequada, máscaras N95, não pode ser máscara aquela que nós usamos no dia a dia e que todos os senhores usam e que todos vão usar nas universidades, tem que ser máscara N95, tem que ter utilização do face shield, toucas, botas, enfim, os propés que têm que ser usados e os capotes. E os capotes não podem ser, tem que ser igual os que nós usamos em terapia intensiva, que tem uma gramatura especial. Ou seja, o custo, né, da prática diária dos odontólogos mudou também por causa desse investimento, mas a exposição é muito perigosa, sem dúvida. E aí, já pegando também, doutora Margarete, uma outra pergunta, que eu acho que pode ser respondida pelo doutor Marcos. Se a testagem dos alunos, conforme a senhora sugeriu, sendo obrigatória, na opinião do doutor Marcos, as instituições deveriam cobrar esse custo adicional dos seus alunos? Veja, é um tema muito delicado, né? Porque não há uma determinação legal, né? Se houvesse uma imposição legal, a lei teria que prever isso. É um custo, mas entra naquele viés daquela história. A empresa antigamente era presencial, passou muito tempo sem ser presencial. E muitos também dizem, eu tenho que ter uma redução da minha mensalidade, e outros dizem, não, porque nós tivemos que investir na tecnologia digital, os professores tiveram que se adaptar a isso, nós tivemos que promover alguns ajustes na nosso quadro. Eu acho difícil dessa forma. E quanto à testagem, eu defendo sempre o seguinte, a gente cria uma certa barreira por conta da dificuldade do teste, mas se a gente imaginar que cada teste fosse o preço de centavos e que fosse muito fácil uma pessoa testar, imagine que uma pessoa sozinha pudesse testar, como um teste de gravidez, para dar um exemplo, todo mundo estaria sendo testado.
Então, quando eu parto desse princípio de que o teste ele traz tudo isso que o Maurício Garcia aqui muito bem falou, a doutora Margarete, olha, na hora que os países que testaram conseguem identificar logo, aquela pessoa não fica sintomática, não é? Porque o professor pode ser contaminado pelo aluno e vice-versa. Então, eu acho que a testagem, ela, se fosse barata, se tivesse a logística, ela teria que ser para todo mundo. Isso aí teria um regresso com muito maior segurança, porque a gente saberia logo quem estaria com o problema e tiraria daquele, né? Não estaria aquela pessoa contaminando. Porque para terminar, eu comparo uma instituição de ensino de grande porte e a gente mede ela pela quantidade de alunos, como se fosse um transporte público é um transporte público de longo prazo, porque você passa muito tempo aglomerado, né? Se a gente olhar o antes do Covid, vamos olhar para 2019. Todas as instituições é uma grande aglomeração continuada por vários dias, inclusive finais de semana, às vezes. Então, a minha maior preocupação convém daí. Eu agradeço, Marcos, e a gente já está indo para o encerramento, e eu queria só trazer duas perguntas, uma para o doutor Maurício, para ouvir a opinião dele, como gestor acadêmico que foi durante anos. São perguntas sobre as orientações para estágios em cursos de formação de professores nos locais onde os sistemas não forem voltar com as aulas presenciais, e também a questão da parte prática na área de saúde. Eu queria perguntar ao Maurício qual é a opinião dele, já que a portaria 544 permite atividades remotas, mas o que deve fazer a instituição no que diz respeito à parte prática da área de saúde e de formação de professores? Olha, essa é uma excelente oportunidade para as escolas se aprimorarem na parte prática. Por exemplo, pega o caso da área da saúde, que é a minha área. Eu acho que tem, por exemplo, disciplinas como anatomia, histologia, ou mesmo fisiologia, bioquímica, que você tem muita modelagem que você pode fazer remotamente sem prejuízo algum. Para você ver padrões histológicos, você não precisa estar no microscópio, você pode ver isso de outra forma. Então, eu acho que é uma oportunidade para, por exemplo, a realidade virtual, a realidade aumentada, é uma oportunidade para investir nisso daí. Eu acho que tem muita coisa que pode ser substituída. Agora, é claro que tem coisas que não tem como. Por exemplo, você não vai fazer semiologia, não vai fazer clínica médica sem ter contato com o paciente. Claro que tem partes que sim, você pode fazer uma anamnese, você pode fazer algumas coisas remotamente. Aquilo que realmente não tiver como ser feito remotamente, eu acho que a escola pode se organizar em escalas, perfeitamente. Ela pode fazer protocolos de aula prática, roteiro de aula prática, e falar, olha, dia tal, tantos alunos, outro dia tantos alunos. Isso, já que ela não vai estar tendo as salas de aulas ocupadas, porque ela não está tendo atividade de aula teórica, né? Então, eu acho que ela deve tentar buscar tecnologia naquilo onde tem, porque tem bastante coisa, e depois ela deve fazer roteiros de aula prática e fazer calendário para essas atividades. Quanto à formação de professor, a não ser que seja uma formação muito especializada de um assunto muito particular, eu não vejo como ela não possa ser feita remotamente, né? A não ser que seja, sei lá, alguma brinquedoteca num curso de pedagogia, como, sei lá, alguma coisa muito, muito particular, tenha. Se caso contrário, eu acho que quase tudo pode ser feito remotamente. Muito bom, Maurício. Eu acho que esse seu chamado à inovação devolve para as instituições a responsabilidade. Nós ganhamos a liberdade com a portaria 544, mas agora temos a responsabilidade de aplicar formas inovadoras que contemplem esse momento pandêmico, mas que também sirvam para deixar um legado de inovação para o futuro. Existem outras perguntas aqui bem específicas para a doutora Margarete, mas eu queria dizer que a doutora Margarete está ajudando a BMS a aprimorar a cartilha, que já está disponível para os associados. Então, nós vamos incluir também várias dessas perguntas que hoje não conseguiremos responder na nossa atualização da cartilha, que vai ficar disponível para os associados da BMS. E eu queria, então, com essa mensagem otimista, mas também realista, eu queria agradecer ao Maurício Garcia, cientista de dados, à doutora Margarete Dalcomo, médica, pneumologista, e ao Marcos Alencar, advogado, por essa exposição, esse mosaico com diferentes visões sobre essa problemática da retomada das aulas. Eu tenho certeza de que os mais de 600
internautas que nos acompanharam e nos acompanham até agora tiveram a oportunidade de receber informações relevantes, poderão tomar a melhor decisão de acordo com a sua realidade local e de acordo com o seu projeto pedagógico. Muito obrigado a todos vocês por terem participado desse evento conosco aqui e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Até logo. Obrigada, professor Celso. Obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. E qualquer dúvida, professor Celso, pode me encaminhar que eu vou continuar ajudando na formulação e no aprimoramento da cartilha da ABMS, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Agradeço a todos os internautas. Obrigado aí pela presença hoje.